Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui iniciando esse projeto maravilhoso, encabeçado pelo Guilherme Maculan e por mim, Eric Brandani. E a gente está com essa iniciativa e escolhemos, para começar da melhor forma possível, essa pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado, o seu deputado distrital. É isso, Brasil? Então, gente, o que eu gosto desse projeto é que a gente vai fazer, como eu posso dizer, a gente vai oferecer o serviço de podcast com uma qualidade maravilhosa, como vocês podem estar vendo aí. O projeto, sendo um podcast, ele abre espaço para a espontaneidade. E quando a gente pensou em pessoas espontâneas, não teve outra pessoa que surgiu assim além. Na verdade, teve algumas outras, mas assim a melhor opção de todas é a que está aqui ao meu lado. Fico lisonjeado, meu Nosso amor. querido Múcio Botelho. E eu queria apresentar para vocês ele, gente. Ele é pai de família, mentira. Cidadão de bem. Ele é servidor público, advogado, vocalista da banda Lupa e agora tá com essa... Seu próximo deputado distrital, é isso. Exatamente. E, pessoal, eu queria apresentar ele para vocês e meio que contextualizar de onde eu conheci ele. Eu conheci ele no início da Lupa. Conheci ele lá para perto de 2014, 2015, por conta do Lucas Moya, que é o baixista da Lupa, que é meu irmãozão. E, Múcio, de lá para cá, a gente viveu muitas histórias maravilhosas, mas eu queria saber... Quem foi o Múcio antes de 2014, 2015, antes de eu ter te conhecido? No caso, suas origens, né? Onde você nasceu, onde foi criado, do que você se alimenta. Onde vive, o que come, é isso mesmo. Isso. Véi, nascido, criado, apaixonado por Brasília, Eric. Eu também. Tá vendo? Desse quadradinho, criei disso daqui, minha família toda já é de cá, né? Meus pais também já são da cidade. Cresci Mas nasceram aqui também? Nasceram aqui. Olha nasceram que aqui. maravilha. Meu pai, na verdade, foi um acidente geográfico, porque eles já estavam morando aqui em Brasília, os meus avós. Vovó Marina foi ter um baby, correu para Minas pro meu pai nascer lá. Ah, entendi. Que isso Fica que fosse aí, mineiro. fica aí a minha recriminação com você, vô, tá bom? Era para ele estar nascido aqui em Brasília. Mas Minas é bom demais. Minas também. é uma delícia. Metade bom da nossa demais, família é só. bom. Metade da família mora lá. Pãozinho de queijo. É isso. E, Eu cara, tenho 2 irmãos mineiros. BH? Meu pai também nasceu em Minas, mas foi criado no Paraná. Aham. E... O que mais? Meu pai também é mineiro. Teu pai é mineiro Seu pai também? Aqui é o bonde dos descendentes de Minas, então. Metade da família ainda tá largada lá e, velho, cresci aqui, estudei aqui a minha vida inteira, estudei em colégio de freira, fugi de freira, pulei muro pra ir namorar, sou apaixonado desde que eu me entendo por gente. Tem duas coisas que eu acho que são características muito fortes comigo. Eu tô sempre no meio de gente, eu tô sempre apaixonado. Essa é a história da minha vida desde que eu sou Inclusive, pequenininho. você passa muito isso nas suas composições. A gente vai falar sobre isso. Eu tenho umas perguntas, até como fã que sou Legal. de você, como vocalista da Lupa. Assim, eu acabei de descobrir que a gente é aquariano, né? Os dois são aquarianos. Vizinhos Inclusive de aniversário quase. Você é quase, né? Você é um pouquinho mais velho do que eu. 3 de fevereiro, isso é 12, 11. Gente, anota aí, ó. 3 de 3 fevereiro. de fevereiro, 12 de fevereiro, tá vendo? 92. Estamos Aquarianos, o signo que vai mudar esse país. aí. O mundo, E transformar a sua vida. o universo. É isso. Essa era. Era de Essa aquário. coisa de astrologia. Aí, já que a gente citou essa questão da Lupa, eu te acompanho lá desde o Lupercalia, desde o início, e eu admiro demais o seu processo de composição, principalmente as suas letras. E eu vejo que, agora, vendo os últimos lançamentos, tenho visto que você está melhorando mais ainda o seu processo de composição, principalmente das letras. Eu vejo que elas estão indo muito direto ao ponto. Eu estou, assim... É impossível de ouvir e não se sentir... não se reconhecer na letra e não ter algum tipo de identificação. Como é que funciona esse processo de composição para você? Existe técnica ou é espontâneo? Primeiro eu vou quebrar um mito. Você é, Certo. então, um grande admirador do caos, porque não existe procedimento, é um terror, mas isso que você falou é muito verdade. As letras estão ficando cada vez mais pontuais, mais diretas, e eu acho que isso é reflexo da gente crescer. Acho que maturidade. Para pensar. Lupercalia eu escrevi
É o Múcio adolescente, completamente apaixonado, cheio de hormônio, tudo correndo. E as letras são literalmente isso, saca? É muita informação É muito em todas intenso, as letras. Era tudo muito hiperbólico, porque literalmente aquilo, é o que a gente está vivendo. É dopamina no cérebro, assim, pá, 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 todo mundo apaixonado, descobrindo o que a gente ama, o que dá tesão na gente. E aquilo ali era a minha cabeça confusa de adolescente. As próprias músicas, tipo assim, muitas partes, muitos trechos, muitas ideias dentro da mesma música. Aham. O Lupercalia, se você for fazer que nem gente grande, você faz 50 músicas dentro daquele CD, Certo. saca? E agora, quanto É mais velho eu tô verdade. ficando, depois dessa pandemia ainda, bicho, que fez a gente crescer tudo que a gente não cresceu na vida de uma vez, né? Deu todas as porradas que a gente não tinha tomado na cara de uma vez. Eu comecei a pensar literalmente nisso, tipo, a partir de agora, eu só vou colocar um essencial em todas as letras. Não vai ter nenhuma frase ali que não precise absolutamente de estar ali, saca? Tudo que está ali, se tirar, a música para de fazer sentido. A gente tentou enxugar ao máximo e foi muito retrato também da própria nova formação da banda, né? A gente tirou todos os elementos. É um CD que é muito mais cru, é guitarra, baixo, batera e melodia. Letra. Nossa, eu tô achando maravilhoso. Eu também tô. Eu tô assim, pra mim vocês tinham que ganhar o Grammy. A gente vai ganhar. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Sabe qual é o meu objetivo? Meu objetivo, Brasil, é virar o primeiro deputado a ganhar um Grammy na história Nossa desse país. Senhora. É isso que a gente quer. Eu quero saber como é que você vai conseguir lidar com isso tudo aí. A gente já Olha. falou, você é estudante de direito, mas aí já parou, né? Já, graças a Deus, já formou. passou essa época, gente. Mas como é que você vai conciliar turnês com ser deputado distrital, relacionamento, o que mais? Olha, se Gilberto Gil conseguiu ser Gilberto Gil e ministro da Cultura, Nossa, a gente consegue ser deputado e saudades, cantor. inclusive. Saudades. Tá voltando. Saudades quando tá a voltando. cultura era valorizada, né? É O que você acha desse governo atual relacionado à cultura? A cultura vem sendo criminalizada. A gente virou bandido, a gente virou subclasse, a gente virou tipo de gente que não merece dignidade. E é tudo de errado. Eles tentaram destruir a gente estruturalmente, emocionalmente. Não conseguiram. Estamos voltando mais fortes do que nunca. E tá chegando. 40 dias. Hoje, oficialmente, 40 dias para as coisas voltarem a mudar. Múcio, eu anotei aqui algumas perguntas para te fazer, mas eu acho que antes de fazer qualquer tipo de pergunta, eu queria também demonstrar minha admiração, porque aí eu vou falar um pouco sobre o processo, como eu te conheci e tal. Acho que num primeiro momento, quando eu te conheci, me gerou uma certa estranheza. Porque você, como você estava dizendo, eu cheguei bem naquela época do Lupercalia, que é um momento onde você estava com uma intensidade muito grande. E, de certa forma, para quem não te conhece, isso pelo menos me gerou uma estranheza. Até realmente te conhecer, até perceber que nada daquilo que você expunha de uma certa bem extravagante, bem intensa, me soava um pouco forçado. E quando eu realmente convivi com você, eu vi que era tudo muito genuíno. Acho que para quem vai num show da Lupa, percebe. Para quem convive com você, tem a oportunidade de conviver de perto mesmo, percebe. Agora, tem pessoas que não te conhecem e que veem toda essa alegria, toda essa espontaneidade, toda essa extroversão e tem uma certa impressão assim. Eu já passei por isso. Por quê? Porque eu já apresentei Lupa para muitas pessoas. E agora estou apresentando também você como deputado. E eu queria que você me dissesse o que você fala para essas pessoas que ainda não te conhecem e não têm oportunidade, por enquanto, de estar convivendo com você e ver que tudo isso é genuíno. Eu percebi muito cedo na minha vida que a minha felicidade depende muito da felicidade dos outros. Isso é uma coisa muito legal de se ter, mas ao mesmo tempo é um peso imenso, porque isso me faz ser uma pessoa que nunca está satisfeita, que sempre está querendo mais e é muito difícil estar nesse lugar. Isso quebra um pouco daquele estereótipo, de como as pessoas enxergam os aquarianos. Porque você é muito amoroso, você é muito não sou coração frio, eu não consigo de ser fogo, frio. né? E o povo fala que é coração de gelo. Isso é uma coisa muito louca mesmo. Tipo assim, é uma coisa que eu não faço. De todas as descrições clássicas do aquariano, essa é a que me erra, assim, milhas de distância. Errou rude. Mas é muito louco, que é isso que você falou. Tipo assim, no começo da Lupa, a gente tinha muita resistência, principalmente de homem. Menino, todo mundo via a gente era a banda dos moleques que tava pelado, que tava os pintado de bonitinhos rosa, que tava falando de amor. Capricho. E os moleques sempre ficavam com o pé atrás. Mas ô banda de gente bonita, velho. Meu Deus, o processo seletivo da Lupa é muito rígido, muito rígido. E aí, bicho, só que o mais louco é isso.
A partir do momento que uma pessoa vai num show, tudo que ela tinha de preconceito cai. Tudo. É verdade. Tudo. É muito envolvente esse show. E é muito massa, porque a galera acha... Isso é a coisa que eu mais ouvi. Todo mundo sempre achou que era cena. Saca? Isso é uma coisa que a gente ouvia constantemente. Você, não é possível que vocês realmente não, e sejam às vezes, carinhosos e às queridos. vezes é tipo assim, eu pelo menos pensava, eu vi um show da Lupa, eu falei, não, isso aí é porque ele tá encenando, né? É um produto que ele tá vendendo. Mas fora dos palcos você é assim, entendeu? Essa é a questão. E aí você percebe, aí você meio que quebra a cara. Eu não Num tenho a sentido capacidade de fingir. Entendeu? Tipo assim, se eu pudesse, eu talvez Até tentasse. seria bom, né? Só que eu não consigo, Ser cara. um pouco menos... Eu sou patético, eu não consigo fingir ser outra coisa, eu não consigo colocar uma máscara, eu não consigo fazer um personagem. As letras, tipo assim, todo mundo fala assim, você cria isso, eu não consigo criar histórias, eu escrevo sobre o que eu vivo. E eu vivo muita coisa, principalmente por conta daquilo que a gente falou. Eu tô sempre muito exposto. Eu me exponho muito, eu acho que esse é o ato mais corajoso da nossa vida, é você se expor e mostrar suas vulnerabilidades. Também, né? É dizer sim, sabe? É encarar a vida com o peito aberto, com o braço aberto, sem ter mecanismo de defesa com as pessoas. Eu estava até conversando isso outro dia com uma pessoa, falou assim, porra, como é que você pode ser tão otimista assim? Como é que você pode confiar tanto assim na galera? Porque eu confio nas pessoas, cara. Eu realmente confio nas pessoas. E eu acho que esse é o jeito mais gostoso de se viver, Eric, porque para pensar, ao longo de sua vida inteira, quantas pessoas te sacanearam de verdade? Ao longo de 30 anos de existência. 3, 4 pessoas, 5 pessoas que foram filha da puta assim com você, de graça. Tem uma pessoa especial nesse sentido pra mim, sacou? mas... É quase ninguém. Olha o tanto de gente que a gente conheceu na vida. A gente vê muita notícia do mundo, só a parte caótica e triste. E não é isso. E sombria, né? E na verdade é só um pequeno recorte. Só que como a gente é exposto tanto a isso... A gente acredita que a realidade é isso. Eu tenho vários amigos que meteram a mochila nas costas e foram viajar ao mundo. E eu tenho um certo medo, um certo receio de confiar nas pessoas. De acreditar na bondade, né? Acreditar que as coisas vão fluir. E, na verdade, isso é um erro que eu tenho, inclusive, que aprender e começar a mudar para chegar num nível de exposição mesmo. Porque eu acredito, sim, também que a vida é mais boa do que ruim, né? E, cara, é muito gostoso viver desse jeito, porque você se relaciona com as pessoas sem medo, você não fica levantando ressalvas, você não está com nenhum tipo de defesa pré-armada contra os outros, e todo mundo percebe isso. Mas você já se decepcionou? Já, claro, eu me decepciono todo dia praticamente. Só que, assim, com coisas tão pequenas, saca? Tipo assim, decepção, na verdade, vem de uma expectativa que a gente cria. Né? A partir do momento que você tem muitos haters? Não. Por incrível que pareça, não. Saca? De verdade. A Lupa nunca teve hater. Você costuma olhar comentário e ver se tem algum... Claro, eu olho todos, eu respondo todos. É tudo amor, né? Eu que tomo conta das mídias da Lupa, gente. Entendam. Se você está conversando com alguém na página da Lupa, é comigo. É essa criança aqui, esse meu dedo aqui, ó. Ler de tanto responder comentário. E dos projetos que você tem ativo hoje, quais são? Duas coisas agora hoje, nesse dia de hoje, agora, 10 horas da noite. Duas coisas. Lupa e a campanha para ser deputado. São as duas grandes pilares que a gente está tocando agora, nesse momento. Aí é bom isso aí. Que eu estou licenciado lá do serviço público agora para concorrer. Né? Então, isso daí, graças a Deus, que eu estava morrendo. Eu não faço a mínima ideia de como funciona essas coisas. Muito legal. É muito legal. Eu amo e eu trabalho lá na Câmara, saca? Então, assim, já tô tudo por dentro lá. A galera tá toda apoiando. E aí eu tirei a licença para poder concorrer, né? Então, inclusive, é legal, assim, o fato de você já trabalhar no ambiente onde você pretende entrar, na verdade, com um cargo de deputado, né? Isso é legal. Isso aí já mostra um certo preparo. É isso. Eu não sou uma pessoa politizada, galera. Eu acredito, assim, a gente precisa entender sobre política. Eu percebi isso, principalmente depois de perceber o quão destrutivo pode ser deixar de votar ou então votar numa pessoa... votar na pessoa errada, né? Aí, independente de partido, de pessoa, etc. Eu acho que a gente tem que participar, sim, e tem que conhecer o mínimo. E se você conhece o mínimo de política, você entende que política está em tudo. Está no que você veste, no que você come, na música que você ouve, né? Nos artistas que você consome, né? Os produtos. Então, por isso, eu até acho legal essa iniciativa que a gente teve, esse projeto agora, e tá entrevistando o Múcio, porque se ele vai ser o meu deputado, eu preciso entender um pouco do que ele pretende fazer e saber que ele já trabalha lá e já tem uma certa familiaridade, vem do direito,
Só que assim, o negócio é saber se isso vai me representar e representar, né, as pessoas que votarem em você. Isso. Sabe que é uma das coisas mais massas que eu tô achando na campanha, nesse processo todo? A vida inteira disseram pra gente que política era uma coisa suja, porca, complicada e inexplicável. Eu acho que eu acreditei muito nisso. Pois é. Eu acho que o nosso grande trabalho, acho que a grande contribuição que a gente está fazendo é simplificar. Tipo assim, tudo que é obscuro, a gente joga luz. Tudo que é complicado, a gente descomplica. Porque fazer as pessoas acharem que as coisas são difíceis, que são irresolvíveis, que não tem como a gente mexer, é o jeito mais fácil de você garantir seus Inclusive, privilégios. isso é bastante das barreiras que eu tenho. E tá sendo legal te acompanhar nas redes sociais, porque você faz vídeos muito criativos, muito bem elaborados, né? E que abordam esses assuntos de uma forma fácil de digerir. É isso. Só que o negócio eu nunca estive tão perto, né? Nunca me interessei tanto pelo fato de você ser meu amigo, de ver você lutando, vendo o suor, vendo você todos os dias dando uma volta por Brasília para conseguir, né, conscientizar o pessoal, mostrar que está presente e que vai fazer. E eu quero muito ter a oportunidade, galera, de ver a pessoa atuando mesmo. Até para poder cobrar. É isso. Né? E é legal que, assim, eu gosto dessa proximidade que a internet nos deu. E não é qualquer um que tem, como eu posso dizer, essa acessibilidade que você tem. Em que sentido? Se mandar uma mensagenzinha ali, você mesmo, nesses panfletos que você tem divulgado, tem o QR Codezinho do WhatsApp dele. Tem gente que tem medo de dar um WhatsApp. É uma coisa assim, muito, muito íntima, né? Muito particular. Isso eu acho muito legal. O meu WhatsApp e o meu Instagram, gente, são telefones de utilidade pública. Vocês podem mandar mensagem que eu vejo tudo. Todo dia eu acordo, Eric, com, tipo assim, 40 inboxes lá no Instagram. E a metade, tipo assim, tá falando que tá gostando, tá acompanhando, tal. E metade, que eu tô achando muito massa, é gente nova que aparece, que tá chegando lá no perfil por indicação dos outros, que a galera tá compartilhando pra caramba. Então tá pipocando na vida das pessoas. E a galera tá se interessando demais. E todo mundo me enche de pergunta, me de manhã, meu irmão. Eu guardo 1 hora da minha manhã todo dia para eu responder as sabatinas que eu recebo. Eu achei legal isso também, uma coisa que eu estou pensando agora, porque o perfil que você utiliza é o seu pessoal e é o mesmo que você costuma publicar coisas da Lupa. E essa junção, você acha que é benéfica? Não É a melhor sei. coisa do mundo. É bom porque... né, Sou eu. você, Sou eu. né? Eu não tenho um perfil político e um perfil artístico. É a minha vida. É o que eu sou. Desde que eu sou pequeno. Desde moleque, eu tenho 2 grandes paixões, que é cultura e política. A vida inteira disseram que não dava para fazer ao mesmo tempo. A gente está aqui para mostrar que dá. E dá para fazer bem feito pra caramba. E assim, eu não sei, eu nunca vi, eu já fui um dos últimos shows que eu vi da Lupa, eles botaram o QR Code do WhatsApp do Múcio no palco, assim, galera, quem quiser me adicionar, quem quiser falar com o Múcio, é só apontar o celular pro QR Code e obtém o número, né? Isso é muito legal. Massa. A coisa muito, você tá falando assim, de proximidade, tal. Isso é uma máxima que eu levo assim desde sempre, desde o começo da Lupa. A nossa grande ideia era tipo assim, não pode existir nenhum tipo de barreira entre quem está em cima de um palco e quem está embaixo assistindo a gente, porque honestamente só existe quem está em cima do palco, porque tem gente acompanhando e amando. E a coisa mais massa da Lupa é os grupos que a gente cria, sabe? A fanbase que a gente criou, uma galera muito legal. Eu sou apaixonado com os fãs da Lupa, inclusive, uma das coisas que eu mais admiro em você e que eu tento me espelhar, e falando sério, galera, porque assim, eu estou iniciando alguns projetos e um deles envolve criação de conteúdos, né? Infoprodutor. E para isso, você precisa gerar também uma comunidade. E não dá para... Assim, gerar a comunidade é uma arte, não é um negócio simples e fácil. Eu vou só abrir um WhatsApp ali, vou botar uma galera e vou ver se funciona. Tem toda uma manutenção, tem todo algo que eu considero um talento quase que genuíno, quase que assim, você nasce com a coisa. Eu sei que acho que tem como aprender, né? Tem como treinar. E no seu caso, seria uma técnica ou... Assim, você estuda, você... de certa forma, tenta conduzir de uma forma mais metodológica ou é simples e puramente espontâneo, assim? Tudo vira uma técnica a partir do momento que você percebe que aquilo funciona, né? Mas, tipo assim, tudo que a Lupa aprendeu, tudo que a gente criou até hoje, né? foi muito de instinto mesmo, porque
que nem eu tava falando, eu sou do direito, né? Eu não sou das áreas criativas, assim, em termos de formação técnica, não tenho. Agora, o que eu tenho eu mexo com gente desde que eu me entendo por gente. Eu tô você sempre gosta no meio dessa das pessoas. Eu sou proximidade, desse amigo de muita contato. gente, eu tô sempre conversando com muita gente. Você então, desce do camarote e vai pro povão, vai cara, pra pista, é né? a coisa mais gostosa que tem na vida, sabe? E Tipo isso assim, dá pra ver até nos shows da Lupa. literalmente, não tem distanciamento, não. É um negócio bem proximidade mesmo. Isso é muito louco, porque, tipo assim, outro dia eu vi uma frase que eu achei muito massa, uma amiga minha lá da Câmara que me descreveu, falou assim, Múcio, não existem desconhecidos pra você, existem amigos que você ainda não fez. Sacou? E é literalmente isso, saca? Então, tipo assim, É verdade. eu aprendi... isso é muito massa, né, velho? Eu aprendi Nossa, muito eu não cedo tenho esse talento, velho. Cara, eu amo. Uma das coisas mais legais da campanha tá sendo... Eu tô rodando em todos os cantos do Distrito Federal, conversando com gente que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, não sei qual é a história, não sei qual é a preocupação das pessoas. Em um segundo a gente fica amigo. Mas é legal porque, assim, se eu tentasse fazer isso, o que difere uma pessoa que consegue, que é tão assim, que gera essa comunidade, é o interesse genuíno. E assim, na verdade, não basta você só ter o interesse genuíno, você tem que saber comunicar, você tem que saber fazer com que a pessoa se sinta à vontade junto de você. E isso é uma coisa que interpessoais. é uma coisa que me falta e que em você sobra Não num falta. nível que até pessoas introvertidas se sentem bem com você e se soltam. Né? Acho isso interessante. Eu acho que não te falta de jeito nenhum. Nenhuma dessas qualidades. Não, mas De verdade, quando eu de conheço a verdade. pessoa, quando eu conheço a pessoa, eu me sinto mais à vontade, aí é outra história. Aí O senhor não ria, o senhor... aí é outra história. Agora, pessoas desconhecidas, sair conversando com a pessoa, abraçando, trocando ideia, querendo saber da vida da pessoa, isso realmente é algo que eu preciso treinar um pouquinho mais. Ou é a coisa mais legal do mundo, porque, honestamente, a única coisa surpreendente que existe nesse planeta são as pessoas. E, moleque, a partir do momento que você se abre para realmente ouvir e se pegar um tiquinho da experiência, você aprende o dia inteiro, você aprende toda hora, saca? Isso é maravilhoso, é a coisa mais legal que rola. São universos totalmente diferentes. Todo mundo né? é um universo. E a gente passa a conversar com as pessoas sempre girando dentro do nosso mundinho, conversando coisas, mas sempre falando sobre você mesmo. Inclusive, eu fiz isso bastante esse episódio. Mas o interessante é quando você simplesmente se abre para escutar de uma forma genuína, né? Para se interessar pelo que a pessoa tem a dizer, sem ficar processando a informação e tentando achar um paralelo com a sua história. Isso. É simplesmente estar aberto. Eu conheci um... E de preferência sem camisa. Né? Sempre. É menos barreiras, né, gente? Outro dia, eu conheci um menino que chama Thiago Rosa, lá do Rio, do instituto chama Verbalize. Ele me fez uma frase que eu achei maravilhosa. Ele falou, você já parou para pensar se quando você está conversando com alguém, você está realmente ouvindo o que a pessoa está falando ou se você está só esperando voltar a ser a sua vez de falar de novo? Nossa, é verdade. E isso é uma coisa, tipo assim, parece, que filho da puta, quem que faz isso? Todo mundo faz isso. Todo mundo. Saca? E inconscientemente. Você tá ouvindo a pessoa falando, você já pensa, o que eu vou responder? Como é que eu vou... Sim. Isso daqui eu posso puxar... Não, a partir do momento que você internaliza isso, você fala, beleza, vai. Fala. E você, meu irmão, só presta atenção no que as coisas que a pessoa tá falando. É muito legal. As conversas ficam muito mais gostosas, inclusive. Só que, e quando a conversa tá muito gostosa, num nível que você quer interromper a pessoa pra tipo, botar mais lenha na fogueira da conversa, sabe? Interrompe, então, pô. Joga pra cima, que a pessoa vai querer jogar pra cima. O problema é você achar essa linha tênue entre querer interromper a pessoa para falar sobre você ou então só para dar mais estímulo, Cutucar. né? Porque às vezes também, se você interrompe demais, você corta o raciocínio. E a vibe. É toda uma arte, né? Um negócio. Você tem que ir com calma e esperar as pausas, né? Ser mais tranquilo. Eu, inclusive, estou aprendendo muito isso porque eu tenho intenção de estar na frente das telinhas e conduzir alguns podcasts com projetos pessoais e quando for necessário, nesse projeto que eu estou tendo com o Guilherme Maculan, que está aqui atrás. Lindíssimo, inclusive. Maravilhoso. Mas, velho, é a coisa mais legal do mundo e, gente, não tem jeito. Pessoas são o que fazem a vida valer a pena. Saca? No final das contas, é a única coisa que
realmente importa. É a minha maior alegria, aquilo que eu falei. A minha alegria tá atrelada à alegria dos outros. Isso me faz sempre querer estar perto de gente. Isso me faz sempre querer estar conhecendo gente nova, saca? Tipo assim, é engraçado. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho poucos grandes amigos. Isso é uma discussão que eu tava tendo, inclusive, com a minha namorada. Inclusive, beijo, Carol. Beijo, Carol. O conceito de amigo, ele é muito amplo. Pra mim, pra Clara, minha mulher, por exemplo, é completamente diferente. Então, eu fico meio, sei lá, meio bolado com isso. Sento numa mesa e falo, né, com um amigão mesmo. Falo, quem aqui é seu amigo? Aí, todo mundo aí. Mas peraí, como assim? Amigo, colega... Você qual é o... com a Clara. Eu tenho um pouco desse... Eu sou um pouco sistemático e fico querendo parametrizar. Querendo botar assim num nível. Qual é? Tipo assim, amigo A, amigo B. É família, é irmão, é amigo, é... E não sei, né? Porque amigo eu tenho também bastante, mas óbvio que não tanto quanto você. E com certeza os meus amigos não são tão próximos, até os não tão amigos assim, porque do jeito que se aproximam as pessoas, eu já me considero um... Você é meu irmão, não é meu amigo, meu amigo. Então, e aí é nesse sentido, sabe? Eu tenho um pouco de pé atrás. Acho que isso é coisa de brasiliense também. É nada. Esse negócio de brasileiro, brasiliense não dá bom dia, minha bunda. Brasiliense é o povo mais massa que existe, essa cidade. Gente... Tem melhorado. Pra caramba. Sabe por quê? Porque agora tá começando a ser uma cidade nossa. A gente agora tá criando a nossa identidade. Tá a gente agora se enxerga como gente daqui de verdade, sacou? Isso é do caralho. Isso é a coisa mais... E a gente vive num território abençoado. Abençoado em todos os termos. Brasília é bom demais. Não existe lugar... Com a Lupa, a gente já teve a possibilidade de tocar em quase todos os lugares do Brasil. Amo todos os lugares. Vou visitar sempre. Não vou morar em outro lugar. Meu irmão, Brasília é o que há no mundo. A gente já viajou muito lugar também, cara. É tudo muito lindo. Não moraria. Eu estava essa semana passada em Blumenau, Santa Catarina. Lugar maravilhoso, perfeito. Só que no quarto do hotel lá, você via na fresta da janela mofo, porque é um lugar muito úmido. E a secura de Brasília é tão maravilhosa. Tem gente que odeia, mas eu amo. Pra gente, cantor é excelente. Eu quase morro, mas não trocaria nunca. Nossa, é maravilhoso. Eu amo Brasília. É um tesouro, né? O problema é que o povo fala que é tudo muito longe, né? Você tem que ter é uma cidade que foi feita não pra gente ir a pé. Propicia um bem-estar, mas ela tem alguns pré-requisitos. E eu acho que pra gente que nasceu aqui, a gente já nasceu internalizado já. Num nível médio ou no easy mode, sabe? Porque a gente já tem casa, né? Já tem toda essa questão. Brasília é uma cidade muito confortável para quem tem carro. Foda é tu não ter carro. Tu depender de transporte público em Brasília é uma desgraça. Porque nada é perto. Nada é acessível. Se o transporte não tem nem horário, por exemplo, galera da cultura, galera de evento, os fãs da Lupa, a gente, sempre que vai fechar um show, a gente negocia com o contratante para não fazer o show tão tarde. Para a galera conseguir voltar a tempo para pegar busão, para pegar metrô. Que massa. Sacou? Porque é foda. Aqui não é de boa. Morar no plano é uma bênção. Saca? Agora, filho, vai morar no Paranoá, vai morar no Itapuã. E ser fã, saca? Para tu ter que parar aqui, porque os shows também são sempre aqui no plano. Saca? É foda, não é um rolê de boa. Então, assim, Brasília é um sonho. Brasília é puta que pariu. É um dos lugares mais incríveis, assim, do mundo. O DF passa aperto. Né? Sacou? É muito louco. A gente vive no estado mais desigual dentro do país. Tem mais essa divisão. Desigual. Brasília engloba quais regiões? Juridicamente, Brasília é tudo. Tudo, né? Brasília é o DF. Né? Tipo assim, legalmente. Aí tem também o plano piloto. Que aí é aqui o miolinho. Subdivisão. Só que as pessoas não pensam Brasília. Tipo, algumas pessoas pensam Brasília como DF, mas na maioria, quando se fala Brasília, a galera associa ao plano. Né? Quem é de Planaltina diz que não é de Brasília. Quem é da Ceilândia diz que não é de Brasília. É de Brasília. Só que, entendeu? Rola essa discrepância. E o plano piloto seria Asa Sul, Asa Norte? Asa Sul, Asa Norte. Acho que o Cruzeiro ainda está dentro. É literalmente o esqueletinho. O esqueletinho do avião. Eixo monumental, né? Lago Norte vai? Não, acho que não. Lago Norte, Lago Sul? Acho que não. É outra RA. Tipo assim, a gente tem 33 RAs aqui, regiões administrativas. O plano piloto é essa área central, né? E aí, para além, Varjão, já, a Lago Norte não está dentro, Lago Sul não está dentro, Octogonal não está dentro. Tudo que tem um nome específico, fora de Asa Sul, Asa Norte, não vai estar dentro. Porque a Asa Sul, Asa Norte é tipo um setor, né? Não é uma região administrativa, é o plano piloto. Mas Lago Norte e Lago Sul?
Regiões administrativas. Mas Asa, Lago... Aí vamos reclamar com os administradores dessa cidade. Inclusive, fica aí o questionamento. Quem souber, põe aí nos comentários. Eu não sei onde vai sair isso exatamente, mas põe nos comentários. Comentem aí. Inclusive, nos dê o nome desse podcast por enquanto, né? No caso, esse aqui que a gente está fazendo com o Múcio, é o 40061, que é o número do nosso deputado. Meu número favorito, gente. Meu número favorito até 2 de outubro. É deputado distrital. E a mobilidade? Não, então, a gente está conversando sobre essas regiões administrativas e falando, inclusive, sobre o transporte aqui no plano, que, a princípio, por exemplo, pegar um grande circular é tranquilo. Eu ia para a UNB de grande circular, mesmo tendo carro. Por quê? Porque você só pega ali, tá, que é muito simples. Agora, realmente, como você falou, as regiões administrativas, o Distrito Federal como um todo, ele sofre, né? E você agora, como deputado distrital, eu vi que você tem aí alguns pilares, né, no seu projeto, no seu plano. Dentre eles, você vai falar também sobre essa questão da mobilidade urbana, não vai? Sim. Eu vi até um reels que você fez do metrô. A gente fez uma penca, a gente fez vídeo do metrô, do sistema de ônibus, a gente vai fazer agora um próximo sobre ciclovias. Porque o que rola? Nossa, ciclovias. Ciclovias, Por Brasília. favor. Serviço de transporte público é o serviço público que você vai mais usar na vida. É um sistema que está na sua cara todo dia. Todo dia a galera vai sofrer com isso. Por isso que hoje isso daí é a reclamação número 1 das pessoas em Brasília. Por isso que eu acho tão importante a gente falar disso, porque essa é a coisa que consome mais tempo e é um perrengue na cabeça, é um incômodo todo dia na vida do cidadão. Cara, sacou? eu lembro que quando eu estudava no UNB, eu morando na Asa Norte, pegava meu grande circular tranquilo. Tinha gente que morava em Planaltina e assistia a mesma aula que eu. E assim, óbvio que a pessoa já chega cansada, já chega ali, ó, eu tive tempo de tomar um café da manhã com tranquilidade, às vezes até dormir mais tarde para estudar, para chegar. Então, assim, isso faz uma diferença muito grande para a vida da pessoa como um todo. Então, na verdade, assim, é onde a gente vai passar mais tempo, mas ao mesmo tempo é onde a gente deveria passar o mínimo, né? A maior eficiência possível. É isso. E é muito louco, que é muito comum você ver gente perdendo 3, 4 horas por dia em deslocamento. E, de novo, toda hora que você perde em deslocamento é uma hora que você podia estar com a tua família, com teus amigos, fazendo as coisas que você ama, se especializando. Ou dormindo, ou não fazendo nada, olhando pro teto. Lazer, gente, entendeu? Olhando pro teto. Tipo assim, honestamente, não tem nada mais precioso na nossa vida do que tempo. Sabe? A partir do momento que a gente nasce, a gente está caminhando devagarinho para morrer. Qualquer hora que a gente perde nisso daí, numa coisa que não é confortável, não é cômoda, não é do nosso interesse. E 1/3 da vida a gente passa dormindo, então, né? O tempo acordado, você ainda tem que passar dentro de um ônibus. É isso, é desgracenta a situação. E se não bastasse você ainda perder todo esse tempo, a gente ainda paga a tarifa mais cara do país. Do país. Eu tô um pouco por fora disso. Sacou? 5,50. Tarifa mais cara do país. Num sistema que é não seguro, não eficiente, não confortável. E tá acontecendo tanta baixaria nesse governo atual. E eu lembro que em 2013... Eu rio pra não chorar, gente. Desculpa. Em 2013 a galera tava protestando por 20 centavos, né? O negócio tá... Assim, o trem saiu do trilho, já faz muito tempo. E o pessoal parece que tá anestesiado, tá ligado? É literalmente isso, é uma estratégia. Tipo assim, esse tanto... Você já reparou que todo dia, se você for uma pessoa que acompanha jornal, todo dia você vai passar raiva. Passar raiva mesmo, porque nem acompanhar. O governo todo dia faz uma microagressão contra a população. Sacou? A gente está eternamente nesse sistema de, meu irmão, tudo é urgente, tudo é uma desgraça, tudo... A gente tem que se mobilizar agora, então tudo vai acabar. Isso mata as pessoas. Mata a gente civicamente, saca? A gente está vivendo um negócio que chama de cansaço cívico. Ninguém mais aguenta, a gente está exausto emocionalmente de ter que acompanhar um governo desse. Sacou? Que está literalmente ameaçando todo dia as pessoas. Porque assim, teve naqueles momentos de 2013 e tal, um pouquinho depois também, aquelas manifestações, de certa forma, até mais agressivas. Eu não sei, será que esse programa armamentista gerou um pouco de receio? Esse é o meu maior medo hoje em dia. Eu também. A única coisa da minha vida que eu tenho muito medo mesmo, é a política de expansão de armamento. Entendeu? Isso eu acho feio demais. Eu acho que essa daqui foi a pior contribuição desse governo para esse país. Foi isso, saca? Proteger o cidadão de... Tá todo mundo em risco. Todo mundo em risco. Sacou? Isso é uma política difícil de ser revertida. A gente sabe onde essas armas vão parar. Eles estão falando que é para combater a criminalidade. Solto, né? Já para reverter o que foi feito em diversas áreas, na parte ambiental, nessa parte de armas, na parte cultural, não vai ser em 4 anos, né?
Mas assim, tem esperança? Me diz. Sempre tem esperança. Eu me recuso a... Múcio, eu não tenho direito de perder a esperança. Não tenho, sabe? Eu tenho... A coisa que eu mais me dói ultimamente, eu tenho visto tantos amigos meus, tantas amigas minhas, super qualificados, pegando mala e indo embora. Porque tem outras oportunidades, tem um projeto de vida, tal, tal. Eu não consigo. Eu tenho convites, já recebi convites muito bons de ir para fora. Eu me recuso, porque... Mas para fora de Brasília ou do Brasil? Do Brasil. A galera tá zarpando para fora mesmo, sacou? Porque acho que este país continental não tem mais jeito. Inclusive, agora fazendo um paralelo muito aleatório, mas que a gente aqui, para configurar algumas coisas do podcast, a gente teve a ajuda de um querido, maravilhoso talento que a gente perdeu para São Paulo. É. Muito triste, velho. Essa é uma coisa... E é a mesma lógica. Pessoas que estão movimentando a cena aqui e simplesmente, no caso do Arthur, foi por uma questão de oportunidade e tudo mais, mas assim, muitas das vezes essas pessoas estão saindo do Brasil, né? Pessoas muito talentosas, com uma inteligência maravilhosa que poderia estar aplicando para o nosso crescimento, elas estão fugindo, zarpando aqui do país. Isso é um terror, que é fuga de cérebros. E o que tá me dando medo é essa polarização. Óbvio que a gente não tem como não falar sobre isso. Não preciso falar de candidatos, óbvio, todo mundo sabe. Mas o meu medo é o fato de que, se um ganhar, a população ainda vai estar polarizada. Se o outro ganhar, também. Não tem aí uma junção, uma conversa, uma tentativa de cooperar, sabe? Eu fico um pouco pessimista com relação a isso. Apesar de eu já ter um ladinho da esquerda, mas eu queria ver um cenário de cooperação, porque os próximos anos vão ser muito difíceis. E a gente precisa de pessoas como você, esperançosas, pessoas inteligentes, pessoas ativas, que têm o talento e a capacidade, tanto técnica quanto comunicativa, para fazer todo mundo se integrar e todo mundo colaborar. Acho que a palavra para o ano que vem e para os próximos mandatos é colaboração, e não... Só que, assim, é um cenário que eu não enxergo muito, sabe? Não é fácil. Não que eu seja um cientista político. Não, mas é essa análise mesmo. E é uma situação muito perigosa. Isso é risco institucional, porque quando a gente está falando de política, o conceito da política é você desarmar a guerra. A política existe para desarmar as armas que a gente tem em guerra. A gente abre mão disso, né, para construir consensos. Esse é o conceito da política. A partir do momento que a gente não tem mais adversários na política, que a gente tem inimigos, isso não é mais política. Não é mais uma competição saudável, vira uma guerra, né? Não é nem questão de ser competição, eu acho. Não é uma prática institucional válida. Simplesmente, sacou? A gente não está mais falando de política, a gente está falando de guerra de novo. A partir do momento que você tem inimigo, é guerra. Cara, e é engraçado porque a gente vê isso perto, na minha família mesmo. A gente tem uma divisão agora. É triste porque festas de família, né, encontros familiares, e assim, já chegou num nível, é ruim falar, eu estou até expondo, né, mas chega num nível de ranço. Mas E aí, quando você pensa na história da pessoa, na presença dela na sua vida, no amor que você tem por ela, você fala... Como é possível, né? Como é possível? E aí você começa a pensar que, cara, não deve ser proposital. Porque se alguém ouvisse... Aí eu não vou ter como não dizer nomes. Né? Se alguém ouvisse realmente... Se alguém que tenha cérebro ouve o que o Bolsonaro está falando, o tanto de coisa que ele já falou, não tem como votar. Porque, falam que um rouba, mas ele também. Dizer que não tem corrupção, por favor, né? Aí, se você risca a corrupção do fator e você vai só para o lado político, você vê que um é muito melhor do que o outro. E outro, se vai para o lado do ser humano, aí que você descarta já de começo. Inclusive, é esse o motivo de eu nem ter considerado. É porque o ser humano é um lixo, sabe? Agora, sabe o que é muito doido? Por mais que... eu acho que esse é um grande erro da gente da esquerda. A gente achar que, tipo assim, se as pessoas ouvissem de verdade o que a pessoa está falando, que elas iam entender. É justamente o contrário. Às vezes, a primeira vez que as pessoas estão ouvindo e se identificando é essa. Sacou? E essas pessoas, elas não se identificam com o lado da barbárie que a gente está falando. Eu acho que esse lado do racismo, da homofobia, do machismo, tem gente que ainda comunica, mas eu acho que não é esse o discurso que pega.
Que, tipo assim, a pessoa fala assim, é mesmo, esse cara tá certo, eu vou ignorar essas coisas, porque é uma outra coisa que a gente ainda não soube mapear. Mas, cara, ele conseguiu fazer. E sabe o que, que eu acho que eu venho vendo? Bolsonaro é a mediocridade elevada ao patamar mais importante da República. É tipo assim, ó, qualquer um pode estar fazendo isso. Porque ele é gente que nem a gente, olha lá. Eu acho que Ele é um bicho esquisito, inclusive, que não tem grande inteligência. Até o fato dele não ser uma pessoa de muita inteligência, se comunica com as pessoas. Sim. Sacou? Então, tipo assim, o grande desafio nosso não é fazer as pessoas enxergarem que ele é um homofóbico, que ele é um racista, que ele é um machista. Todo mundo sabe que ele é. O nosso grande desafio é mostrar isso não pode ser uma opção válida. E, cara, a gente tem que dar espaço para que novas opções válidas apareçam. Porque, de novo, a gente também não pode descartar o antipetismo. Né? Tipo assim, foram 15 anos de construção desse antipetismo por toda a mídia, por todos os mecanismos institucionais. É foda isso, vai ser muito difícil de apagar. Né? O governo petista teve várias falhas, mas, cara, foi um governo muito bom. Foi um governo, né? Foi um governo, né? Exatamente. Essa é a Né? questão. Tinha visão de Estado, tinha projeto de governo, as coisas estavam caminhando. Teve erro pra caralho. E a gente não pode também entrar nessa visão messiânica de Lula o grande salvador, não. Isso é o maior erro assim, da entrou vida. e não vamos cobrar, não vamos de participar. De jeito nenhum. Tem que ter uma presença ativa, né? Sabe? Isso é uma coisa que me incomoda, saca? Essa visão messiânica da política é o grande problema do Brasil. O Brasil sempre quer um salvador. A gente sempre quer um salvador. A gente tem uma visão paternalista que é tipo assim, resolve para mim, para eu não ter que me preocupar com isso. E esse é o caminho contrário do que tem que ser feito. E essa é a grande crítica que eu faço aos partidos de esquerda. A gente é craque em gerar grandes líderes inquestionáveis. Nenhuma pessoa que está entrando na política pode ser inquestionável. Nenhuma pessoa que pretende assumir um cargo pode colocar esse manto. Só que sabe uma coisa que me incomoda? É o fato de que a pessoa perde a acessibilidade. Perde como que eu vou cobrar um presidente, tá ligado? É muito louco. difícil. Só que é esse que é o negócio. Esse é o outro erro nosso. A gente só mira no presidente. Por exemplo, o que me fez querer ser deputado? Foi esse o estalo. Eu, em 2018, gente, eu fiquei 3 meses indo para a rodoviária. Todo dia de noite. Conversar com as pessoas, tentar virar voto. Não sei quantas mil pessoas eu falei. Virei muitos votos, mas vamos ser bem honestos. Vamos colocar Se eu tiver virado 400 pessoas, de verdade, foi muito. Que impacto eu, Múcio Botelho, tenho na política nacional? Numa eleição de presidente? Tenho nada. Nada. Você não tem impacto nenhum. Você não tem impacto nenhum. Você está sozinho em casa, a gente não tem impacto nenhum. Mas o nosso grande erro é só mirar lá em cima. Quando a gente esquece que o maior mecanismo de transformação é a esfera local. Foi isso que eu percebi. Em 2018 eu estava tristão, aí João Campos foi eleito. João Campos, que hoje é prefeito do Recife e filho de Eduardo Campos. Foi o deputado mais votado da história do Pernambuco, entrou lá na Câmara e ele fez um negócio do caralho, que eu achei, foi o que começou a me dar esperança. Ao invés dele fazer um gabinete montado por peixada, que nem geralmente todo mundo faz, indicação, é meu amigo, conheci tal lugar, traz lá para dentro, tal. Ele abriu um processo seletivo para escolher as pessoas que iam trabalhar lá. No meu caso, era uma vaga de assessor legislativo, acho que foram 14 mil pessoas inscritas, prova pra caramba, 10 etapas, prova oral, prova escrita, faz peça, caso prático, entrevista, plano, um sem fim de etapas. No final das contas... Você participou do... Eu coordenei Você coordenou, o mandato, né? de João. Eu fui coordenador de produção legislativa dele. Que massa. Por isso você sabe de todos esses detalhes. Sacou? Aí eu entrei na vaga, uma vaga, me escolheram. Aí eu cheguei lá e eu conheci um cara de 28 anos, mesma idade que eu, inteligente pra caramba, fala bem, sabe articular, sabe conversar com as pessoas. Né? Cara, ele é foda. Eu adoro o João, sabe? Foi o cara que me deu esperança de novo. Porque quando eu comecei a fazer essa etapa dos processos seletivos, eu tava tipo assim, pô, eu vou trabalhar lá na Câmara, eu já tinha trabalhado com... Assim que eu formei na UNB, eu fui convidado para ir lá prestar consultoria para um deputado. E foi uma bosta. Era um deputado velho, conservador, ruralista. Os meus cabelos brancos, eles nasceram naquela época. Só que cresci pra caramba, porque eu podia ter ido trabalhar com um deputado da esquerda e só ter batido palma e ajudado. Fui trabalhar com um cara que era da base, saca? Assim, o conservador. Então, meu trabalho lá dentro era não dar sossego pro deputado. Inclusive, nem sei como que ele me deixou ficar lá tanto tempo, porque, cara, eu brigava com ele todo dia. Todo dia, o senhor não pode fazer isso, pensa aqui, olha isso daqui, tal. Então, era um pequeno agente da esquerda infiltrado dentro de um gabinete conservador. E eu acho que é só assim que a gente muda. E aí, o que rolou? Quando eu entrei com esse João, eu quebrei a cara, porque eu falei, porra, vai ser um trabalho chato, vou voltar lá pra Câmara, tal. E aí, de repente, foi a coisa mais mágica da minha vida, assim, nesses últimos anos, saca? Conheci um moleque novo,
com tesão naquele negócio, conseguindo fazer as coisas, passando por cima dos raposão velho lá da Câmara, juntando com outros deputados novos. Eu fui vendo, meu Deus, tem jeito. E aí fui crescendo dentro do mandato, comecei a mexer com a articulação, comecei a coordenar o trabalho com a liderança. E, cara, ele começou a me colocar para representar ele em várias reuniões. E eu fui falando, Que massa. dá para fazer. Saca? Tipo assim, é um lugar que eu poderia estar ocupando e fazendo um bom trabalho. Porque, cara, modéstia à parte, eu faço isso muito bem. De verdade. Saca? Então, Sim, tipo a gente assim, estava falando sobre quando eu isso. conheci ele, eu vi que isso era possível, nossa, minha cabeça abriu assim, né? Eu falei, caramba, se pá, dá pra gente fazer mesmo isso. E ao mesmo tempo eu passei no concurso lá da Câmara Legislativa aqui do DF, que é onde os distritais trabalham. E aí me colocaram de presidente da comissão, ninguém queria nomear, ninguém do nosso concurso, era para ter nomeado 80 pessoas em 4 anos. Falaram que a gente ia ter que judicializar, que não dava para conversar com os deputados, que ninguém na casa queria nomear a gente. Eu falei, eu sou meio amigo de um deputado. Se eu sou meu amigo de um, eu consigo ficar meu amigo de 24. Né? Deixa eu tentar. E os doidos confiaram em mim. Esse negócio aqui, cabeludo, sorridente, felizão, assim, a galera resolveu confiar Tem em talento, mim. tem talento. E Sabe deu como? certo. Porque o negócio é esse. Às vezes também, se você enxerga o cargo, você fica receoso. É. Se você enxerga o ser humano, você conversa. É isso. E eu acho que essa é a grande filosofia. Todo mundo... O maior problema do Brasil são as micro-autoridades. Pessoas que querem ser autoridades são um grande problema do Brasil. Então, a gente entra lá na Câmara, todo mundo é a mesma pessoa para mim. Sacou? Geralmente a galera fala assim, é da copeira ao deputado. Não existe essa gradação da copeira ao deputado, sabe? Dona Geralda é a mesma pessoa, tem a mesma importância que Jaqueline Silva, que João Cardoso, que Rafael Prudente. Entendeu? São as mesmas pessoas. No final das contas, o voto deles ali vale a mesma coisa, inclusive. É verdade. Saca? Uma pessoa, Cidadão. um voto. São cidadãos. Sacou? E quando eu entrei lá na Câmara, me colocaram de presidente da nossa comissão e eu fiquei responsável por articular, eu fui conhecer de perto os 24 deputados. E aí, todo o medo que eu tinha de, será que eu mereço ocupar espaço, foi pro saco. Porque eu olhei e falei assim, dá para fazer melhor. Dá para fazer muito melhor. Que burro eu por achar que eu não deveria estar ocupando esse espaço, por achar que meus amigos e minhas amigas não mereciam estar ocupando esse espaço. E, meu irmão, eu não tenho a menor dúvida que a gente consegue fazer melhor, que a gente consegue fazer diferente. A gente vai fazer de um jeito bonito, que é aquilo que você estava falando. As pessoas não sabem dialogar. E a partir do momento que você está eleito, isso foi uma coisa que eu aprendi com o Rigoni, que é o primeiro deputado deficiente visual eleito federal da nossa história. É um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Ele entrou no PSB e ele é liberal, né? Então ele saiu do PSB agora, está em outro partido. Não ligo, é uma pessoa genial e eu faço questão de ajudar em tudo quanto é coisa. Isso é outra coisa que eu aprendi. Eu tenho muitas pessoas que eu admiro pra caramba que estão em partidos que eu odeio. Faço questão de ajudar essas pessoas, porque muitas vezes os partidos que a gente considera bacanas, que a gente considera assim legal, vão apoiar, eles não abrem espaço. Eles não incentivam novas lideranças. Essa galera que está aparecendo nova, eu faço questão de apoiar. Às vezes só precisa de um lugar para entrar e depois é instrumento. se É instrumento. movimenta, Partido, em né? muitos casos, é instrumento. Entendeu? Porque hoje em dia a gente só consegue se candidatar via partido. A política partidária é o único caminho que a gente tem para percorrer. Isso foi uma outra coisa muito legal que eu acho que você nem sabe. Tem um grande grupo no Brasil que chama Renova BR. Não Que o grande mote deles é ser uma escola de políticos. Você já parou para pensar, tipo assim, você vai construir uma casa. Você vai criar um engenheiro estudado, que sabe o que o diabo está fazendo. Quando a gente vai falar de política, será que você não deveria ter estudado sobre política para estar exercendo aquilo? Ou qualquer pessoa é apta para fazer aquilo? Eu não construiria uma casa, eu não faria uma operação com uma pessoa que não estudou para fazer aquilo. Eu acho que você é muito mais apto do que eu. Eu acredito. Eu acho que vivência e aquele negócio, estudar para isso não significa ter ido para o colégio, ter ensino superior longo. Não é isso que eu estou falando. Eu tô falando. Você tem que conhecer a política. Você tem que saber os mecanismos do Estado e saber o que está acontecendo, como fazer e o impacto que você tem na vida das pessoas. A gente vê muita gente na política de aventureiro. Não é lugar para aventura. Política não é lugar para aposta, porque qualquer erro, qualquer deslize, a gente está afetando a vida de milhões de pessoas. Não se brinca com a vida dos outros. É um negócio com uma responsabilidade imensa. E aí o massa desse Renova é que eles são uma escola de política. E o grande mote deles é ajudar pessoas incríveis, mas que não são herdeiras milionárias e que não são filhos e filhas e netos e netas de senadores e pessoas que já estão na política a conseguir chegar na política. Porque é 100% fechado, os partidos não abrem espaço. Ninguém quer que a gente chegue lá, porque é muito confortável para eles estar onde eles estão. Mas esse negócio de política, quando fala assim, a escola para política, a impressão que eu tenho
e de óbvio, Ah. que nem eu tô falando de uma pessoa que não é tão politizada, não está participando ativamente assim, é de que é ensinar como oratória, só que ensinar a parte maldosa do, Sabe o que do que é o mais negócio, doido? sabe? É tudo menos isso. Por exemplo, para você ser um bom político, o que você tem que saber? Você tem que primeiro conhecer a realidade do seu país, né? Você tem que saber quais são as áreas do Estado que o governo vai atuar, quais são as maiores falhas dentro de cada uma dessas áreas, e você tem que conhecer os mecanismos pelo qual o poder pode ser exercido. Então você tem que saber as coisas de direito administrativo, quais são os instrumentos que o Estado tem para promover mudança na vida das pessoas. Você tem que conhecer o orçamento, você tem que conhecer a Constituição, você tem que saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Se a gente quer fazer uma coisa, por onde a gente tem que ir para conseguir que isso seja efetivado, sacou? Isso que é o estudo da política. Mas isso aí não passa pelo Centrão? Passa, e tem que passar, porque o Centrão, gente, é importante. Se eles não fossem importantes, eles não iam ser eleitos. E a gente tem... eu fico me perguntando, quem que bota esse povo todo lá? A gente. É engraçado, né? Porque a gente nunca personaliza a coisa. Sempre alguém botou lá. Eu não tenho culpa nisso. A gente bota. E E aí eu peço para vocês fazerem essa reflexão. Em quem que vocês votaram na última eleição? isso é uma coisa muito doida. Às Por vezes eu exemplo, nem lembro. o cargo de distrital é um cargo que ninguém pesquisa. Ninguém pesquisa. 90% das pessoas vão decidir esse voto faltando 48 horas para a eleição. O que é um terror, porque você não vai conhecer a história de uma vida e as propostas dela em 48 horas. Não tem como. E todo mundo deixa para decidir na última hora. É um e esse problema. é o desafio também, né? O seu desafio é conseguir chegar nas pessoas antes isso. dessas 48 horas, É isso. 48 horas para poder mostrar o que está acontecendo. Inclusive, a intenção não era essa 100%, mas eu estou me interessando bastante, até porque isso é o que ele está vivendo Agora, 24 horas por dia. E aí não tem como não falar sobre isso. E isso é legal, porque eu tô realmente decidindo o meu voto, apesar de parecer que eu já tô comprado, né? Mas é realmente algo... Inclusive, eu pretendo falar sobre o Múcio para família, amigos, porque é isso, assim, se tem uma pessoa que eu posso contar e eu vou cobrar, é o Múcio, entendeu? Então, e você sinta-se à vontade, a gente pode até deixar o seu QR Code nesse episódio. Vou deixar meu número aqui, olha, 98129-4949. Número de deputado? É isso, de deputado distrital, gente. 40. 40061. 40061. E é muito louco, você pode Isso até é ver o legal. nosso material. Tipo assim, o pessoal geralmente faz um flyer que é a frente, a cara da pessoa, né, assim. E atrás, assim, eu defendo a educação, eu defendo a cultura, eu defendo... Joga, assim, áreas e fala assim, para promover a identificação. Não, vamos colocar 5 áreas que as pessoas se preocupam. Saúde, educação, transporte, segurança e transporte público. Ele fala de transporte, legal. O nosso material, a gente fez um folder. Eu vi. Parece uma bíblia o tenho nosso lá em folder, casa. gente. Ele é um trem assim comprido, que ele abre assim em 3, e aí tem bonitinho os 3 pilares da nossa campanha. Inclusive, eu anotei eles aqui, ó. É cultura, empreendedorismo, sustentabilidade. Isso é um. A gente vai falar sobre eles, Vamos. inclusive. Redução de desigualdades Isso. e renovação. É isso. Vamos aproveitar essa deixa para falar sobre eles? Deixa eu jogar eu tenho esses algumas 3 tópicos aí, ó. dúvidas. Eu tenho algumas O dúvidas. que está acontecendo? Quando a gente foi fazer o plano da campanha, a gente pensou nos 3 pilares estruturais que tem que ser coisa que faz sentido com a minha vida, que é da minha história, que são áreas que eu conheço assim na pele, que eu sei por onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Então a gente chegou nessas 3 coisas. O primeiro pilar é da renovação, que é o que a gente tem que fazer para a Câmara Legislativa ser um órgão bom de verdade. Sacou? E eu sou funcionário de lá, eu conheço lá a casa, tem um ano que eu estou lá, sou presidente da Comissão dos Aprovados de lá, colocamos 250 servidores novos, eu sei tudo que está certo, tudo que está errado lá e tudo que falta ser explorado para aquilo dar certo. Aí o segundo eixo é basicamente a cidade que a gente quer ser. Tipo, qual é a visão de Brasília que a gente quer? Brasília foi feita para ser uma cidade modelo. A gente está sendo modelo para quem? Né? Essa é a cidade que quer ser modelo do Brasil? A cidade que a gente quer uma cidade criativa, verde e empreendedora. É o mote que a gente quer. Para isso, a gente vai usar cultura, empreendedorismo e sustentabilidade para promover desenvolvimento no DF. Não é... Quando a gente fala de cultura, a galera acha que é poesia, acender o incenso. Ok, a gente Uma tá falando... dúvida. Cultura dá lucro? Dá lucro pra caramba. Eu Aqui perguntei no assim, DF. já sabendo da resposta, porque eu vejo o tanto de pessoas que você envolve, por exemplo, num show da Lupa. É isso. E não só no show da Lupa em si, mas nos festivais que tocam e o bem-estar que isso gera.
Obviamente, aí tem o lado social, mas eu digo até o lado financeiro, né? O lado, ó, não existe nenhum investimento do Estado que se justifique por ser uma coisa legal. Todo e qualquer investimento do Estado se justifica a partir do retorno econômico e social que ele gera. Para a gente, da cultura, da economia criativa, isso é maravilhoso. A gente... É muito doido. O DF é o estado da federação que tem o maior gasto de consumo de cultura das famílias nos orçamentos. A gente movimenta uma economia de 7 bilhões de reais por ano. A gente é o setor que mais emprega jovem entre 15 e 29 anos. Isso daqui tem que ser um pilar para o desenvolvimento do DF. E é vocação nossa, a gente faz isso muito bem. Quer que Brasília produza chip? Ok, a gente pode tentar, mas a gente vai estar sempre atrás dos outros. Meu irmão, cultura, a gente é vanguarda. A gente é referência nesse país inteiro. Cinema, teatro, dança, rock, hip hop, choro. Só qualquer árvore que você balançar aqui em Brasília vai cair um artista foda. Tá tendo muito evento legal por aí. É maravilhoso, cara. E a gente tem vocação para isso. Tipo assim, a vida inteira Brasília foi a cidade do concurso público. A gente não pode se limitar a isso. Não pode. O jovem ele não pode ter só isso como opção. A outra opção dele, se ele quer trabalhar com qualquer outra coisa, ele vai ter que sair de Brasília. Porra, não, eu quero trabalhar com as coisas que eu amo e eu quero trabalhar aqui, velho. E a juventude tem direito a isso. E a gente tem capacidade de fazer isso. Saca? Indústria do cinema. Brasília é uma das poucas cidades do mundo que tem estabilidade pluviométrica durante mais de metade do ano. Hollywood tem isso. Por que Hollywood virou Hollywood? Por conta disso. Brasília pode ser um grande polo de produção de cinema. Estabilidade pluviométrica, ou seja, não período chove. de seca. Entendi. Isso é maravilhoso. Você já parou para pensar o custo de produção de você movimentar uma equipe inteira de um filme para chegar num dia e amanhecer nublado, amanhecer chuvoso. E aí? É milhão de reais. Jogado fora. Brasília tem a possibilidade de ser um grande cenário a céu aberto. É um grande set de gravação a céu aberto. E a gente até hoje não tem uma SPCine, por exemplo, que nem lá em São Paulo. A SPCine ela é uma empresa de sociedade, é uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, que a grande missão dela é fazer São Paulo virar um set de gravações ao ar livre. Olha que massa. E aí, para isso, eles fazem tipo assim, incentivos fiscais, eles criam mecanismos de captação de recursos. É do caralho. Saca? Brasília tem que ter isso. A gente tem que ter uma film commission boa. E o cinema aqui de Brasília é grande, cara. A gente tem muita coisa legal aqui. A gente precisa achar isso. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que atua na cultura do DF. É isso. Isso eu acho maravilhoso também, porque uma coisa é você falar, eu vou apoiar a cultura, mas você já fez um show, você já organizou um festival, né? Sabe o que é formação de audiência, sabe o que você precisa para fazer. Isso é uma coisa muito louca. Quando a gente foi lançar a candidatura, eu gritei a galera da cultura, falei assim, deixa eu explicar para vocês. É a primeira vez que a gente pode ter um representante nosso de verdade lá dentro, porque até hoje a gente só teve simpatizantes da cultura. A gente nunca teve um representante de verdade. E a gente sente isso. É por isso que os projetos que são do nosso interesse não são votados. É por isso que o orçamento não chega na cultura. Tu quer saber o que é prioridade para um deputado? Ver o orçamento. Ver para onde a grana está indo. Quer saber o que é prioridade para o governo? Ele quer quase que o poder. Porque é muito legal fazer esse gerenciamento, né? E ter os assessores para fazer o trabalho pesado. Por exemplo, você viu o vídeo que eu soltei ontem falando o que faz um deputado? Ainda não. Ah, eu vi. Esse eu vi. 5 funções. Legislar, fiscalizar, representar, articular e destinar grana. Isso daqui, destinar grana, ninguém fala para as pessoas. Você sabe quanto que cada deputado distrital pode destinar por ano de graninha para projetos que ele acha legal, áreas que ele acha interessante? Quanto? 20 milhões de reais. Mas qual é o critério de decisão disso? Ele escolhe. É um poder do mandatário. Você pode falar, não, eu vou destinar para educação, vou colocar em infraestrutura, vou colocar na saúde, vou colocar num projeto social que atende a minha comunidade lá no Itapuã, meu projeto social que atende a minha comunidade lá em Planaltina, uma galera aqui que trabalha no Parque da Cidade. Aí você pode destinar tudo para um lugar só. Fica a seu critério. É o poder do deputado mandatário de influenciar no orçamento público. E ninguém fala sobre isso. Aí, por exemplo, cultura é prioridade? Não é. Cada deputado, ano passado, pôde destinar 20 milhões de reais. 21, alguma coisinha, milhões de reais. São 24 deputados distritais. Então, isso dá 480 milhões de reais em um ano. Isso é meio bilhão de reais. Quanto foi para a cultura? Não faço a mínima ideia. 2 milhões. 6%. 6%. Ah, 6%. 6% foi para a cultura. E destinar não é a mesma coisa que pagar. 6% foi destinado, o que de fato chegou na ponta, que foi entregue para fazer as coisas acontecer, foi quase nada.
Porque tem toda aquela questão do processo seletivo, o Tem que ser FAQ, né? Ele tem que ser aprovado, é o executivo que vai colocar essa grana para rodar. E a grana que vai para a cultura, ela não é de execução obrigatória. Saúde, educação, infraestrutura e assistência social são áreas que, quando o deputado destina, o governo tem que executar. Nas outras áreas, fica meio que a critério dele. Por isso que o trabalho de articulação é importante. Você está lá, governador, secretário, qual projeto a gente tem para conseguir fazer isso rodar? O que está precisando? Vamos fazer uma linha específica do FAQ? Vamos fazer restauro de algum patrimônio aqui do DF? Vamos produzir um calendário de eventos aqui gratuito nas regiões administrativas? Como é que a gente pode fazer esse dinheiro sair? O que vocês querem? Deixa eu ajudar vocês a fazer esse dinheiro chegar na cultura. O que a gente precisa fazer? Aí, Alguém faz isso? Nossa senhora, eu quero isso. Ninguém faz. Quero que Ninguém pipoque faz. de festival. É isso, cara. Cultura não é um direito secundário. Cultura é um direito tão importante quanto educação, saúde, segurança. A gente viu isso na pandemia. É isso. Principalmente, pelo menos para mim, a questão de música, arte, ela salva vidas. É isso. A sua saúde, a minha saúde mental depende de música, de estar o dia inteiro ouvindo, explorando, conhecendo. Então, faz todo sentido. E é muito louco também, porque, tipo assim, galera, quando geralmente você levanta a bola assim, tipo assim, a gente tem que investir em cultura. Sempre alguém levanta a mão lá atrás. Mas a gente não tem que investir em educação. Tem. Porra. Não é um trade-off. Você não tem que escolher entre um e outro. E essa é uma mentalidade que a gente aqui no Brasil adora ter, de pensar o orçamento em caixinha. Esse daqui é o dinheiro da cultura. Esse daqui é o dinheiro da educação. Esse daqui é o dinheiro da segurança. Política pública bem feita são políticas intersetoriais. Sabe com um caso que é maravilhoso? Medellín, lá na Colômbia. Eles fizeram. Medellín era uma cidade assim com índices de homicídios em nível de país de guerra. Era um caos, era o terror, o terror, o terror. O que o governo fez? Ele falou assim: vamos pegar aqui no país, vamos mapear quais são os lugares mais perigosos. Aí identificaram lá um bando de lugares. Falaram: vamos ver qual que tem o maior índice de violência ainda dentro da juventude. Puf, chegaram em Medellín, que era essa situação terrorífica. O que eles fizeram? Eles construíram uma política pública de fazer um equipamento cultural fantástico numa cidade de periferia. Entendeu? Não é para fazer um céu das artes, não é para fazer um negocinho assim, um galpãozinho. Não, eles fizeram como se fosse um teatro nacional no meio da perifa. O que aconteceu? Em menos de um ano, os índices de homicídio e de violência caíram para debaixo de Brasília. Sacou? Então, é uma política cultural que teve impacto no sistema educacional, que teve impacto no sistema de segurança da cidade. E é isso que a gente está falando. A política bem feita é esse tipo de política. As escolas aqui no Brasil, quando a gente está falando de educação em tempo integral, a gente está falando de esporte, a gente está falando de cultura dentro da educação, que é um eixo de formação. Essas pessoas podem virar agentes culturais, cursos técnicos para ensino médio profissionalizante, fazer uma escola da economia criativa. Sacou? A gente está falando de cultura, mas estamos falando de educação, estamos falando de qualificação, está falando de geração de emprego e de renda. De novo, tipo assim, a cultura é maravilhosa, faz a gente se sentir bem, promove o nosso crescimento, fortalece a nossa identidade, é o que a gente era e o que a gente está querendo ser, né? Que tem esse trabalho de história e de prospecção de futuro. Mas a gente tem que sempre pensar que, cara, a cultura é uma fonte imensa e que precisa ser explorada para gerar emprego e renda. Não é cultura por aplauso. Não, tem cultura vários por cargos resultado. por trás de um show da Lupa. Tanto de isso. gente que envolve, a equipe. É isso. É muito legal isso. Isso é do caramba, cara, porque traz uma grana imensa para cá e cultura está pareada assim com o turismo. Brasília hoje já é o terceiro destino mais procurado por visitantes estrangeiros nas férias de julho. Sabia? É mesmo? Olha que doideira. Isso com o nosso sistema de museus todo jogado às traças, com os equipamentos culturais abandonados. Imagina quando a gente levar isso a sério. Quando a gente tirar a gestão de patrimônio da SUPAC, que é um negocinho assim dentro do governo, e criar uma estrutura foda para a gente conseguir fazer a gestão de patrimônio. E Isso é um tesouro, bicho. Uma coisa que Brasília tem, que eu acho maravilhosa, é os espaços públicos. É isso. Brasília é espaçosa, ela consegue receber festivais gigantescos. A Lupa acabou de tocar no Ibero-Americano, que foi lá na Concha Acústica. Que lugar sensacional, meu Deus do céu. E um evento gratuito. Eu fui lá quando eu tinha 15 anos. É isso. 15 anos depois eu voltei lá para ver o show de vocês. Isso. Olha que e show do loucura. Dead Fish também, muito bom. Foi maravilhoso. Parabéns, Nossa Rodrigo Senhora. Samassa. Sacou? Então, tipo assim, olha que potencial imenso que a gente não está explorando. Brasília é a maior área tombada do mundo. Sabia? A gente é patrimônio cultural da humanidade. Que massa. O rock de Brasília... Eu nasci em Brasília e não sei disso. É isso, velho. Não sei de tanta coisa. Você para pensar, pô, você entra lá
De novo, vamos pensar só no centro aqui mesmo, cara. Plano piloto. A gente está lá no eixo monumental. Tem a rota ali dos museus. Os museus não tem nem indicação de onde que é um estacionamento. Por exemplo, você vai chegar lá na Funarte, onde era a Funarte, você sempre acha que você está meio que invadindo uma área, porque você não sabe se é aqui que estaciona, se é por aqui que entra. Será que eu posso estar aqui ou não? Olha a incapacidade do nosso governo de fazer uma coisa que seja friendly. Você pega os Estados Unidos, tipo assim, galera senta o pau nos Estados Unidos, os malditos Yankees, meu irmão, eles... Se tem uma coisa que eles sabem fazer, é turismo cívico, turismo cultural e turismo de experiência. A gente tem tudo para ser muito melhor do que eles e a gente não aproveita essa oportunidade. O Brasil é rei em perder oportunidades. Saca? A gente gosta de ver uma oportunidade e falar, opa! Copia só o lado ruim da história. É isso, cara. E é uma loucura, cara. Porque, gente, Brasília tem tudo para ser referência. Meu grande sonho, a visão que eu tenho, é que Brasília seja um polo nacional referência em produção, circulação e formação cultural. Isso vai fazer a gente virar destino global, cidades inteligentes, a gente fazer parceria com a Unesco. É foda. As fontes de recursos que isso pode atrair para a gente são inestimáveis. Sacou? Brasília não é uma cidade de indústria, não é da nossa natureza produzir materiais. A nossa natureza é serviços e a gente brilha nisso, a gente é uma cidade criativa. É só você ver, é só você dar um mínimo de corda para o brasileiro que a gente faz tudo, cara. Ocupação de espaço público, a gente tem que facilitar. De novo, a gente está falando, Brasília é uma cidade que só funciona carro. O que a gente faz para ela ser mais agradável? Você não vê o que está acontecendo aqui na 504 Sul, ali até o Renato, sai do Sesc até o Renato Russo, na 8? Aquilo está virando um corredor cultural. Os meninos da Enfino, Miguel, a galera que faz o piquenique daqui, a Mai, sabe? Cara, ocuparam ali. A gente tem um mecanismo muito foda aqui que chama Adote uma Praça, que é para você trazer iniciativa privada para dentro e conseguir fazer recuperação de espaços públicos, ocupação, destinação cultural desse negócio. Isso é foda. Isso é um mecanismo que tinha que ter em todo lugar. O setor... eu nem chamo mais de setor... ai, meu Deus do céu. Onde tem a externa, caralho. É setor cultural. SC, setor comercial, obrigado. Comercial. Eu não chamo aquilo de setor comercial sul, aquilo é o setor cultural sul. Aquilo tem que virar uma área de ocupação. O centro de todas as cidades geralmente é largado. E aí a gente vê todos os problemas que isso acarreta. Irmão, aquilo tinha que virar um lugar que nasce de noite. Entendeu? Hoje Sim. O centro de Brasília morre de noite. Aquilo está central, no meio da rodoviária, no único lugar que as pessoas conseguem ir pegar um ônibus, um metrô. E ele morre de noite, longe de área residencial. Ali tem que ter barulho, ali tem que ter vida, roda de samba, roda de choro, festa, house, tem que ter tudo. O terror tem que estar tocando ali todo dia, cara. Essa Brasília tem que ser uma cidade viva. E a gente insiste num mecanismo fudido de silenciar a nossa cidade. A lei do silêncio é um crime contra o brasiliense. E é muito louco que ela é tipo assim uma resposta ao caos que foi os anos 60 e 70 aqui em Brasília. Tipo assim, seus pais são daqui já também, né? Sim. Eles cresceram numa Brasília sem lei. Tipo assim, meu pai, os amigos do meu pai eram batedores de racha em toda W3, de ficar dando zerinho no Gilberto. Meu tio fez isso bastante. Era uma cidade louca. As bandas, porra, Capital, Plebe, Legião, todo mundo entrava aqui no parque ali, montava o som e sentava o pau. Saca? E aí a lei do silêncio veio nesse negócio da ditadura, de tipo, puf, acabou. Uma reação muito forte aí. Se a gente nunca mais rediscutiu isso. A gente nunca mais teve coragem de repensar isso, sacou? E assim, fazendo isso, respeitando também os espaços residenciais, que são muito bem delimitados, afastados, bonitinhos. Então, pô, vamos usar uma área que realmente fica desligada de Sabe noite, um lugar que eu adoraria? Aqui, da 16 a 16, 16 só a 16 Norte, a gente tem as passagens subterrâneas. Ah, sim. Por que eu gostaria tanto de fazer corredores culturais lá? A gente está numa área que está isolada do setor residencial. Ela é uma área que não é ocupada, que é perigosa, que tem criminalidade, que é insegura para a população e que todo mundo usa. E que, honestamente, é o mecanismo correto da gente rodar por aqui. Porque senão a gente corre de morrer, seja embaixo, seja em cima, atropelado, né? Se a gente faz zonas culturais ali, corredores culturais, a gente coloca barzinho, quiosque, feira, eventos. A gente está numa ala que é protegida acusticamente, então não vai incomodar as pessoas da residencial e a gente vai dar vida no lugar. Mas será que não emprego incomoda? Que não gera? Eu acho que é um lugar bem seguro, bem tranquilo. Muito melhor do que ter um barzinho aqui do lado da sua janela gritando. Verdade,
Sacou? Imagina o tanto de música ao vivo que a gente poderia estar. Não tô falando de grandes festivais, mas, porra, sabe quando você vai no Rio, você vai rodar na orla? Uma coisa que tá rolando muito é aproveitar o eixão. É, Ali é maravilhoso. isso é maravilhoso. E uma coisa também que tá rolando ali na área, nesses postos, o povo tá construindo uns É restaurantezinhos, isso, né? é Uns isso. containers Aham. e faz ali. Então é só trazer essa ideia É e explorar isso. ao máximo aquela área que realmente ela tem um potencial incrível, né? E olha o tanto de emprego que não ia gerar, o tanto de comércio que a gente não ia estar incentivando, fortalecendo a veia empreendedora da cidade, que é uma coisa que a gente tem que fazer. Uma coisa que você fala muito sobre empreendedorismo, Ah. e em algumas pessoas, falou essa palavra já gera um certo ranço. Obrigado por perguntar isso. Eu adorei. Ó, eu vou jogar aqui uma grande realidade para você, ouvinte de esquerda que está acompanhando a gente. O grande erro da esquerda foi ter se voltado contra duas coisas: contra a classe média e contra o empreendedorismo. Essa foi a Como não sentença de soar? morte da esquerda. Como não soar um neoliberalzinho? Como não soar um liberalzinho, Falando fazendo de isso com empreendedorismo. preocupações corretas. Gente, empreendedorismo não é o Faria Limer de camisa polo e sapatênis falando assim, vou pegar um crédito facilitado ao meu. Não é isso, meu irmão. Empreendedorismo é você fazer uma feira de orgânico. É você começar uma agrofloresta e fazer um negócio seu. É você começar uma banda. É você começar um projeto cultural. É você abrir uma lojinha, fazer um restaurante. Meu irmão, isso é empreendedorismo. Sacou? De novo, e o empreendedorismo é a única alternativa fora do serviço público. Se você vai trabalhar fora do serviço público, você vai ser empreendedor. Aham. Sacou? Ou você vai estar trabalhando para alguém que vai estar empreendendo, ou então você vai fazer o seu negócio, sacou? Aham. Então, a grande burrada da... Isso aconteceu comigo, porra. Eu tava no... Fui no Choro no Eixo, no domingo. Sei, Aí eu maravilhoso. sentei lá, tô conversando com todo mundo, foi maravilhoso, todo mundo super receptivo. Aí eu sentei na frente de um cara azedo, assim, amargo. Esquerda, true. Sei. Raizão, radical mesmo, assim, de tempo que eu nunca mais tinha visto uma pessoa assim. Coloquei assim o nosso folder lá na mão dele, ele olhou e falou assim, isso daqui tá uma merda, hein? Aí eu Eita. falei, sério, você achou? Pô, fiz com tanto carinho, saca? Aí eu abri aqui e já vi empreendedorismo, quem é de esquerda não apoia empreendedorismo, não. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei, meu amigo, Então, que isso visão pobre da realidade. Sacou? Que desculpa, é burrice. a gente tinha que achar uma frase outra dessa. palavra para dizer a mesma coisa. Vamos lá, qual a palavra que a gente poderia colocar para Nossa, fazer é isso? Pra difícil. Pra dibrar esse filtro. Porque, cara, é a maior burrice Porque, do cara, mundo. você fala iniciativa privada, É. pessoa jurídica, empreendedorismo. Tan- Acabou. É. Hã? É isso. É. Olha os gatilhos aparecendo aqui. Não, então, perigo, é perigo. difícil, é muito difícil. E é uma loucura, E é uma cara. coisa que eu me interesso muito, que eu busco entender e que eu até converso muito, né, com as pessoas ao meu redor. E tem muita gente que tem bloqueio. Não é que não gostaria de Aham. aprender. Quando houve uma ideia legal sobre isso, Aham. quando vem embalada num contexto que não envolva esses gatilhos, a pessoa absorve e fala, caramba, isso é legal demais. Sabe qual é uma frase que eu acho que eu gosto de usar? É tipo assim, meu irmão, tu tem uma ideia, tu tem condição de correr atrás para fazer ela virar realidade. Porque melhor do que sonhar é fazer sonho virar realidade. Exatamente. Sacou? E, por exemplo, pra gente que é da cultura, isso é uma coisa muito importante, porque a gente vive de criação. Sacou? Uma banda é um empreendimento. É. A lupa Nossa, é um é empreendimento seríssimo. Compor é um você está criando, você está tirando do zero. E aquilo é uma coisa rentável. É uma coisa que vai movimentar a gente, que vai movimentar paixões, que vai gerar grana, vai gerar emprego. É o que a gente faz. Porra, a lupa emprega um bando de gente. A lupa gera valor para muitas pessoas. Meu irmão, a gente está nessa vida para gerar valor. Eu estou parecendo um coaching agora de grana, mas, velho, é isso, meu irmão. A gente está aqui nessa vida para gerar valor. E gerar valor não é só meter grana no bolso, não. É gerar experiência, gerar alegria nas pessoas, gerar uma coisa... Eu tenho que voltar para casa maior do que eu saí. Entendeu? Seja ganhando grana, seja tendo vivido uma coisa, seja tendo pensado, tendo refletido sobre um negócio. O bom que da cultura, a gente tira isso, né? Não só o lado econômico, mas o social. É isso. Ele vem junto. É isso. E o benefício, o bem-estar que isso gera é maravilhoso. E é empoderador. Cara, eu voltei daquele festival que eu vi Lupa e Dead Fish tocar. Eu voltei, assim, minha semana foi maravilhosa. É isso. Eu tava precisando disso. Assim, eu não paguei nada. Isso aqui é o melhor, óbvio que eu paguei. você pagou né? impostos, Porque, né? Você eu pagou pago impostos, é. Só que assim, Chegou em você, utilizaram chegou em você. da forma É. que eu precisava, que eu queria. É isso. É lindo ver isso acontecer, sabe? Imagina se a gente conseguisse montar um calendário anual de eventos desse porte em todas as regiões administrativas do DF. E, de novo, política cultural não pensando no artista, mas pensando em quem vai usufruir. Aham. Pensando
em você, pensando na senhora lá de Planaltina, pensando no moleque lá do Itapuã. O que eles querem consumir? Porque a gente também tem essa visão muito torta de que a política cultural é feita só para financiar artista. Eu acho que esse é um grande erro. Ah, é um erro. Esse é um grande erro. A gente tem que pensar em quem vai receber a cultura. Porque a cultura não é direito do artista. A cultura é direito da sociedade, da população como um todo. De quem não consegue nem bater palma no ritmo. Essa pessoa tem direito a usufruir da cultura. E cultura e lazer são duas coisas importantíssimas que a gente menospreza. E não pode ser menosprezado. Sacou? Imagina a gente montar um calendário anual de eventos gratuitos nas regiões administrativas. Da gente conseguir fazer galera do plano ir lá para Samambaia. Por exemplo, a gente foi gravar esse último clipe da Lupa, e aí o pessoal que ajudou a gente é a galera que cuida da OSC, que está administrando o Complexo Cultural de Samambaia. Você já foi lá? Não. É maravilhoso o lugar, parece o circo voador, e ninguém sabe que existe. Ele me reclamando, Múcio, a gente está aqui em volta lá do complexo, prédios altíssimos, imensos, vários prédios. Pergunta se alguém vem aqui. Ninguém vem aqui. A gente já fez um evento aqui, que foi o mesmo evento que estava tendo lá no Conic. Pergunta se alguém veio para cá. Ninguém veio para cá. Todo mundo daqui da Samambaia desceu lá para o plano para ir ver o mesmo evento no Conic, em vez de estar aqui. Por que a gente não ocupa esses espaços? Por que meu irmão, é do lado da estação de metrô lá da Samambaia. Do lado. E ninguém ocupa, não tem uma placa na entrada grande para dizer Complexo Cultural da Samambaia, não tem uma agenda sendo divulgada. E a gente tem isso em vários lugares aqui de Brasília. Sacou? E a gente não explora. E, meu irmão, as regiões são muito ricas. Tem muita galera foda, tem muito artista maravilhoso que fica eternamente vivendo de fazer evento no plano. Complicado, bicho. É complicado. Não pode ser assim. Cara, eu vi aqui que tem, né? Vamos tentar sair um pouco da cultura, que é o nosso. É que a gente vai ficando o empolgando, nosso né, da nossa queridinho. vida. Eu adoro falar sobre cultura, até porque eu tô inserido nisso. Não só como fã, mas eu também toco e tal. É isso. Mas já falamos de cultura, empreendedorismo, a questão da sustentabilidade. Como é que a gente vai abordar isso? Você, no caso, vai abordar isso? Brasília nasceu como uma cidade-parque. A gente tem um dos metros quadrados mais arborizados desse país. E a gente insiste em ignorar o fato de que hoje a gente é uma das referências nacionais em sustentabilidade. A galera fala muito de Floripa, né? Da cidade lixo zero. Primeiro que lixo zero não existe, né? Existe zero desperdício. E a gente tem condição de adotar uma política séria que não se resuma à lei da sacolinha plástica, à lei do canudinho plástico, para a gente tomar os passos sérios e fazer a correta gestão dos resíduos sólidos. A gente foi fechar o lixão, tem o quê? Tem 2 anos que a gente fechou o maior lixão da América Latina. O maior lixão, né? Maior lixão, a gente fechou tem 2 anos. E até hoje a gente não faz essa gestão correta, a gente não leva compostagem e reciclagem a sério. Quando a gente foi fazer a aprovação da lei dos grandes geradores, que foi um grande passo, meu irmão, deixaram de fora condomínios verticais e condomínios horizontais, que produzem cerca de 90% do lixo da cidade. Essas pessoas não são responsabilizadas pelos lixos que produzem. Por isso que hoje, lá no então, aterro... o que você quer dizer? Condomínios verticais, no caso, um prédio desse? Um prédio desse daqui produz mais lixo do que um restaurante. Por que o restaurante é obrigado a seguir normas bem rígidas e a gente não é? Por que a gente não se responsabiliza pelo nosso lixo? A critério da consciência ambiental de cada morador, isso, de mesmo cada assim, célula dentro do... Tu para pegar as coisas que chegam lá no aterro, matéria orgânica, toda misturada no negócio. Não podia entrar orgânico no aterro. Isso tudo tinha que estar indo para a compostagem. Hoje, a coisa que mais afeta em termos de clima aqui no mundo é gás metano, oriundo da decomposição dessas coisas em lugares que não está correto. Né? Quando a gente faz a compostagem, a gente consegue reduzir até 90% dessas emissões. Com o produto da compostagem, você vai colocar isso no solo, você vai gerar plantas e frutos mais eficientes em termos de captação de nitrogênio, tal. A gente vai ter um processo que é carbono positivo. A gente tinha que incentivar também hortas comunitárias, a plantio de árvores frutíferas. Até mesmo em apartamento. É isso. E tem planos para isso já. E, por exemplo, hoje aqui em Brasília, a gente tem uma série de leis que elas tratam do uso do solo, de como a gente pode fazer. A gente até hoje não tem um demarcador exclusivo para falar sobre hortas. Tanto que, lembra um tempo atrás que a galera começou a tentar plantar umas hortas aqui nas quadras de Brasília? Eu lembro. E aí a GFIS veio, o DF Legal veio e arrancou fora. Olha que loucura. É triste, por quê? Cara, e a divisão entre as quadras, pelo menos aqui do plano piloto, tem esses
campos abertos, isso. maravilhosos, que tem como você fazer uma horta ali e pode ser até num quesito assim, não precisa ser uma horta produtiva, tipo assim, a gente Não, vai... pô, planta uns alecrim, planta uns temperinhos, só pra pra galera. trazer a consciência e isso. ver a pessoa, né, participar, isso é muito legal. Isso, de novo, é fonte de emprego, é fonte de renda. E aquele negócio faz a gente se relacionar com a comida de um modo muito diferente. Hoje a gente tem um potencial de produção agroecológica aqui em Brasília que é muito difícil ser comparado com outros lugares, mas a gente insiste em pagar 70% do preço do nosso alimento em diesel de comida que a gente está trazendo dos fundos do Brasil. A gente compra abacaxi do Maranhão, compra melancia lá do Sul. E aí? Por que a gente não está produzindo isso aqui? A gente tem setores fortes aqui, Sobradinho, no Lago Lembrar Oeste. Hortaliças é aqui, É isso. no DF. Centro, né? Nossa, Cabeça tá cheio pensante. de Embrapa aqui, inclusive. Só que ela tá, inclusive, isso é uma... A visão aqui, eu sou engenheiro agrônomo, estou vendo esse governo aí sucateou a Embrapa. A E aí Embrapa eu não querendo conheço, me dê uma privatizar- aula sobre a Embrapa. Está querendo privatizar a empresa brasileira. Peraí, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Agropecuária? Será? Agropecuária. É. É agropecuária. Ah. Me corrijam se eu estiver errado. Pã, Eu sou pã, agrônomo. pã. Pã. Me corrija aí, velho. Mas aqui, o que eles fizeram com a Embrapa aqui? Não, então, é porque assim, é uma empresa de pesquisa e eles estavam começando a abrir para assim, ser financiados pela iniciativa privada, né, gerar uma troca. Só que a gestão dos governos tá cortando verbas destinadas para pesquisa. Entendi. E a Embrapa era, pelo menos, ainda é, mas eu digo assim, ela está passando por momentos difíceis, Aperto, sabe? Eu fui lá, na Embrapa Arroz e Feijão, lá em Goiânia, na verdade, numa cidade ao lado de Goiânia, e... Pô, é Santo Antônio de Goiás, eu não sei exatamente, acho que é Santo Antônio. Eu não tenho esses nomes, eu tô trazendo isso aqui de forma espontânea. Para dizer que tá difícil. Ela, inclusive, vai se mudar de unidade da Embrapa para uma Embrapa nova que está abrindo, porque ela está descrente das coisas como elas estão hoje. Porque, realmente, as pessoas perderam a esperança. Eu acredito que a pesquisa, assim como a cultura, ela gera bens que são intangíveis num primeiro momento. Né? É algo muito mais rebuscado do que simplesmente olhar para o fator econômico. E a sustentabilidade, ela envolve não só o econômico, o ambiental, o social. E os avanços que uma empresa de pesquisa geram envolvem muitas coisas que não é só o lado econômico, entendeu? E aí, como a gente tem essa visão, e aí por isso também volta ali naquela questão desse ranço que a gente tem com o empreendedorismo, é o fato de que a maioria só pensa, só tem o viés econômico. E o empreendedorismo, ele pode ser sustentável. Inclusive, eu acho legal essa junção de fazer o empreendedorismo de forma sustentável. E a sustentabilidade, ela tem 3 pilares. O econômico importa, mas não só o econômico, o social e o ambiental. Então, eu acho isso muito legal da sua proposta. E é muito louco, porque, de novo, fonte de renda e emprego para a população. A indústria da compostagem, a indústria da reciclagem é uma indústria extremamente rentável. A gente podia estar ganhando grana com lixo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, entendeu? Uma coisa que eu não gosto, inclusive da minha profissão, que a gente está muito focado nesse negócio de soja e milho. E quando eles vêm com números absolutos, realmente... Não dá para ganhar. Não dá para ganhar. Só que você só está analisando pelo aspecto econômico. E o social? E o ambiental? Essas culturas, elas são destrutivas. Isso. E elas não consideram. E aí, não, mas porque agrofloresta, porque orgânico, não é tão produtivo quanto o cultivo convencional. Mas o que você está plantando no cultivo convencional? E o que é uma monocultura? Óbvio, se você pensar sobre o aspecto puramente econômico, talvez chegue perto. Só que a destruição e a exaustão do solo, o que a gente não vê, né? Porque Bolsonaro foi lá na Rússia falar sobre fertilizante e tudo mais. Você não vê o que acontece lá para esse fertilizante chegar aqui. E você não vê também, por exemplo, a África, os locais, até no Brasil, onde você retira esses minérios e essas matérias, esses insumos que a gente utiliza para plantar nessas grandes culturas, cara, você tira ali, deixa um lugar oco para
usar para fazer uma cultura que você vai vender para a China e você não vai nem ver esse dinheiro. Ah, mas o PIB do Brasil tá alto, agro é tech, agro é pop, mas o dinheiro está na mão de poucos. Com um terreno gigantesco, inclusive, eu acho até meio polêmico o que eu estou falando, porque eu tenho um projeto dentro da área da agronomia que fala sobre grãos, análise de qualidade e tal. E eu espero que os meus seguidores, se eles chegarem a ver isso, que eles que eu tenha a oportunidade de falar mais sobre isso, porque isso é um assunto muito polêmico, é muito difícil e o agronegócio, a agroindústria, do jeito que ela está hoje, não está certo. E, de novo, concentradora de renda. Concentração de renda. Extremamente concentradora de renda. E esse é um dos grandes Sabe problemas. Sabe o que é pior ver? É ver os peão, velho. Ver a galera que está suando, que está trabalhando para botar dinheiro na mão do dono da terra, tá ligado? E tá cego. É triste de ver isso. Por quê? Porque ainda não tem essa consciência e não consegue ver o outro lado da história. Porque a gente só sente o que o coração vê, né? Quer dizer, o coração só sente o que a gente... Isso. Melhor são as reações. Só uma respirada mais perdi forte. Perdi o corte. Mas isso é muito doido, que você está falando assim, de concentração de renda, é de novo o terceiro pilar da nossa campanha. Saca? De combater desigualdade. Porque é aquilo que a gente estava dizendo, Brasília, o DF, na verdade, é o estado mais desigual dentro do país mais desigual do mundo. Isso é uma loucura. A gente tem região aqui em Brasília que tem padrão de vida da Suécia, da Noruega, e a gente tem região aqui que tem padrão de vida de países em guerra, de países como o Zimbábue. É verdade. Isso tem não é aceitável. Umas áreas muito violentas, né? Isso não é aceitável, cara. E, tipo assim, 600 mil pessoas hoje aqui no DF vivem com menos de R$450. Para pensar, R$450. Nossa, dá O pra fazer que é nada. R$450? Uma Ainda ida no mais mercado, hoje, com essa inflação do jeito que tá. Tá triste. Impossível, impossível. Sacou? Isso significa que 1 em cada 5 pessoas não sabem se vão tomar café da manhã. Não é de boa isso. População em situação de rua aqui no DF cresceu 6 vezes nesses últimos 2 anos, durante a pandemia. Hoje a gente tem 3 mil pessoas cadastradas, reconhecidas como pessoas em situação de rua. A gente tem 2 Centro-Pop no DF, que é o centro que faz o atendimento à população em situação de rua. Cada um desses centros consegue atender 250 pessoas por dia. Tem 3 mil pessoas na rua. Caramba. Não faz sentido. A conta não fecha. Saca? A gente está vendo as filas do CRAS. Essa semana morreu uma mulher na fila do CRAS, Janaína. Ficou 8 dias na fila esperando atendimento, teve uma complicação de saúde e faleceu. Nossa, isso E a gente segue levando assistência social como brincadeira. Saca? A secretária dessa área aqui no DF, mulher do Ibanez. Que tipo de qualificação que essa pessoa tem para ocupar uma pasta tão essencial assim? No estado mais desigual do país, repito. Assistência social não é brincadeira. É direito, é obrigação do Estado, é o pacto que a gente fez como país. Em 88, quando a gente refundou esse país, depois da ditadura, a gente criou a nossa Constituição e o eixo que assim percorre ela inteira é o erro de combater as desigualdades, de reduzir, de eliminar a pobreza e combater a marginalização da nossa sociedade. Só que parece que tudo que a gente faz é para o caminho contrário. É perpetuar isso. Né? A gente não pode achar que a desigualdade ele é um mecanismo natural. Não é uma coisa assim inevitável. É o contrário, são decisões políticas que reforçam ou diminuem a desigualdade. Hoje, as nossas instituições foram moldadas para aumentar a desigualdade. E isso é inaceitável, isso não é de boa, isso não é normal, isso não é tolerável. Porque a desigualdade no nível que a gente vive hoje significa morte, significa fome. Brasília está no mapa da fome. Capital do país, no mapa da fome. Isso não faz sentido. Ainda mais numa cidade que é um polo de produção de comida. A gente tem gente passando fome em Brasília, capital da República 2022. A gente continua fazendo assistência social, fatiando todas as coisas. Cartão alimentação, cartão gás, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente vai resolver isso, vai ser quando a gente criar um programa sério de transferência de renda para fazer um formato de uma renda mínima do DF, que garanta que cada pessoa aqui consiga viver com um piso mínimo de dignidade.
É esse que é o pacto social que a gente fez. Hoje a gente considera inaceitável que uma pessoa viva abaixo do limite da extrema pobreza. Extrema pobreza é R$450 por mês, cara. E aí, eu te perguntando aí agora, botando você um pouco contra a parede, porque eu sinto muito, não no seu papo, na sua forma de dizer, que eu vejo isso, eu sei que é verdade, mas isso eu já ouvi essa conversa várias vezes, em vários discursos de políticos, entende? Como que você vai lidar com esse tipo de... esse fardo que você vai carregar sendo um político? Porque Rapaz, isso é se você já ouviu isso e ficou triste tantas vezes, imagina, você conhece o Suplicy? Eduardo Suplicy? Sim. Nossa, Eduardo maravilhoso. Suplicy, ele é o autor da lei da renda básica, a renda de cidadania no Brasil, que é a lei que institui o direito de todo brasileiro a ter renda, a não ter que viver abaixo da linha da extrema pobreza. Esse cara está nessa luta há 80 anos, lutando que nem um condenado, tomando porta na cara todo dia. O grande sonho dele, ele fala, é ele conseguir ver isso ser implantado antes dele morrer. Agora, com o auxílio emergencial, virando o Auxílio Brasil, as coisas, o Bolsa Família crescendo mais ainda, a gente está começando a chegar perto disso acontecer. A gente está chegando perto do dia que essa lei realmente vai valer. Eu vou fazer de tudo para ajudar isso a acontecer, mas é aquele negócio. A galera fica muito decepcionada com o político, porque o político, às vezes, ele faz parecer que ele sozinho vai conseguir fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, saca? Mas o nosso trabalho é trabalhar de noite, cara, para que esse grande barco chamado Brasil, ele caminhe um pouquinho a mais para o rumo que a gente acha que é o certo. E a gente está agora num momento muito crucial. Essa eleição vai ser a eleição mais importante da história desse nosso país. É uma eleição que pode definir se a gente vai realmente entrar no fundo do abismo e perder qualquer tipo de esperança, ou se a gente vai ver um clarear de um novo dia onde a gente consiga voltar a ter passos de normalidade, caminhar para o rumo que a gente quer. Qual é seu plano caso tudo dê errado? Não vai dar errado. Olha aqui, olho no olho. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Eu não tenho a menor dúvida de que vai dar certo. Cara, daqui a 40 dias a gente vai estar comemorando. De verdade. Nossa, tomara. Entenda. A gente vai estar comemorando. 40 dias a gente vai estar comemorando. E é aquilo. Tomar as medidas certas. Ter coragem de enfrentar interesses. Você estava... Antes da gente sentar aqui, o Eric tinha levantado uma bola comigo para falar assim, pô, olha que doideira. A gente vai sentar lá, 2 brancos, aqui num apartamento, no plano piloto, para falar sobre desigualdade, tal. Por que a gente tem legitimidade para estar falando sobre isso, meu irmão? Tem que reconhecer isso, né? Eu não preciso ter passado fome para saber que a fome fere, eu não preciso ter sofrido racismo para saber que isso é inaceitável, eu não preciso ser vítima de machismo, de homofobia, para identificar quão importante essas pautas são e quão inaceitável é que as pessoas ainda tenham que passar por isso. E, de novo, a gente sabe que a política é um mecanismo que tradicionalmente exclui essas pessoas. Se a gente for depender... Essa questão da representatividade importa Se a gente for demais. depender de conseguir eleger uma composição paritária assim, dentro de uma Câmara, que a gente consiga colocar 50%, mais da metade da nossa população se declara negra ou parda. Se a gente for conseguir ter que esperar o momento de ter 50% de uma Câmara negra, de ter 50% de uma Câmara mulher, para conseguir tomar as medidas certas para ajudar esses grupos, a gente está no sal, cara, porque isso não vai acontecer agora. Então, na boa, a gente tem que torcer para que todas as pessoas que ocupem esses espaços, elas sejam integralmente compromissadas com essas pautas. E é uma coisa que a gente é. Eu não sou negro, eu não sou mulher, eu não sou da população LGBTQIA+, eu não tenho nenhum tipo de deficiência física, não sou pessoa com deficiência. Mas isso daqui são pautas prioritárias comigo. São pautas que eu me proponho a ser sempre escudo, ser sempre voz, ser sempre ativo na defesa desse pessoal. E não estou falando só de fazer discurso, da gente adotar medidas práticas para combater toda e qualquer forma de preconceito, toda e qualquer forma de marginalização. Começando dentro da Câmara e expandindo para todo e qualquer lugar desse DF. Porque esse daqui é um Estado que não pode mais ter um espaço de tolerância em relação a essas coisas. Entendeu? Então, de novo, não fazemos parte desses grupos. Mas, cara, podem sempre, sempre, sempre contar com a gente. E o negócio é se manter aberto Isso. assim, às vezes você não tem o lugar de fala. Então, a ideia seria ceder esse lugar. Literalmente. Né? Ouvir as pessoas. Mais do que ouvir, cara. Dar Por voz, exemplo, né? lá na Câmara, isso é uma coisa muito legal. Todo mundo tem acesso ao plenário, você sabe, né? Não. Todo mundo tem acesso ao plenário. Qualquer pessoa que esteja lá, a pessoa pode acessar o plenário da Câmara. Quando a gente estiver discutindo racismo, sou eu que vou estar lá falando?
Posso estar, mas não seria muito mais preferível que eu trouxesse uma pessoa que é apoiadora do nosso mandato, que vive isso daí na pele, que sabe as coisas que estão acontecendo, para chegar lá e falar, chamar uma audiência pública para essa pessoa expor a vivência dela? Porque o meu lugar de privilégio já me dá naturalmente destaque, as pessoas vão me ouvir. Então, o que eu puder fazer para abrir esses espaços de poder, esses espaços de destaque, esses espaços de fala e de reconhecimento para essas pessoas que têm mais dificuldade de acessar, cara, é nossa obrigação fazer isso. Principalmente nos assuntos que são sobre eles, que não são sobre a gente. Sacou? Estamos falando de política para as mulheres, isso, não dá pra elas falar. falam sobre isso. Estamos falando sobre combate à LGBTfobia, essa galera vai falar sobre isso. Eu estou lá para ser instrumento. O trabalho de um deputado é ser porta-voz. A gente está trazendo a voz das pessoas que ainda não conseguiram ocupar aquele lugar. Cara, eu acredito nisso porque eu vejo o seu público. Isso é Principalmente legal, no da né? Lupa. É. Eu vejo a diversidade ali, eu acho isso lindo. É. Eu me sinto em São Paulo, no sentido de que, assim, quando eu saio para ir no metrô de São Paulo, você vê todo mundo de tudo quanto é jeito. Você sai de pijama, você vai ser o mais normal. É isso mesmo. E eu acho isso lindo. A diversidade, ela precisa estar no Brasil, porque o Brasil é isso. A gente fica numa bolha, né, achando que a gente vê essas novelas, né? Inclusive tem muitas iniciativas que estão vindo aí com uma certa inclusão, apesar de que eu não vou nem começar a falar sobre isso porque eu também não tenho lugar de fala, né? Mas eu acho que a tendência tem que ser essa. E eu vejo verdade nisso. Eu vejo verdade no que você fala, justamente porque, inclusive, convido vocês todos a irem num show da Lupa. Eu sou muito fã e não é porque é meu amigo, é porque eu realmente escuto, o produto é bom. E quando você vai no show, você tem uma experiência, uma imersão. E é tão amigável, tão acolhedor, que todo mundo se sente à vontade. E eu acho que você vai trazer isso, né, lá para a Câmara. É o que a gente quer, cara. E sabe o que é uma coisa muito engraçada? Dentro dos grupos minoritários, tem um que eu tenho um carinho especial, que é a população LGBTQIA+. A fanbase da Lupa, em sua grande maioria, é dessa galera. E a nossa fanbase é uma galera nova, saca? Assim, de 15 a 24 anos, majoritariamente. E, cara, é uma galera que não tem sossego em casa, não tem sossego no trabalho, Cara, não tem deve ser sossego no difícil. colégio. E é um grupo que eu me identifico muito, que eu adotei, assim, para mim. E uma das grandes preocupações nossas, acho que, na verdade, a coisa que eu tenho mais orgulho da Lupa até hoje, é a gente ter conseguido criar esse lugar de segurança e acolhimento para todo mundo. Os grupos dos fãs da Lupa são lugares, assim, de ajuda mútua. É brega, mas é uma familhona mesmo, sabe? Todo mundo se ajuda e todo mundo se sente seguro lá. Um tá passando perrengue, outro vai ajudar. A gente troca ideia, traz... É massa. E é um lugar de acolhimento lindo para essas pessoas poderem ser o que elas são, cara. Sabe? Tipo, eu consigo imaginar poucas coisas piores do que você não se sentir confortável para poder expressar seu amor para uma pessoa. Nossa. Isso, para mim, é muito importante. Sacou? E eu vi muito de perto, muitos fãs nossos passando dificuldade com isso. Saca? Então, é uma coisa que eu acompanhei de perto. Por mais que eu não tenha vivido pessoalmente essa dor, me dói, cara. Me dói muito. E no lugar que eu tenho, o que eu puder fazer para literalmente melhorar as condições dessa galera, para esse pessoal se sentir seguro, poder estar andando na rua de mão dada, poder dar um beijo, chegar em casa e ter acolhimento da família, não ter problema no emprego, conseguir estar num colégio e não ser enchido o saco por uma diretora conservadora. Cara, é tudo isso que a gente tem que fazer. É esse o caminho, tem que dar uma saca? renovada nessas cabecinhas Tem pequenas que tem estão que. perpetuando essa... Cara, o que... Eu não consigo entender essa lógica de você interferir na vida de uma outra pessoa. Cara, cada um faz o que quiser com a sua vida. E ponto. Isso envolve até, entrando numa outra pauta, que a gente não precisa aprofundar muito, mas assim, aí no caso, a questão da legalização da maconha. Cara, se uma pessoa quiser usar, que use. Mas... No caso, essa droga em si é tão, sei lá, tão maléfica quanto, sei lá, tomar café, comer doce. Você sabe que a criminalização da substância ela não foi feita a partir do ponto de vista toxicológico, né? Nem do grau de dependência que elas geram, né? Não. O açúcar é uma substância muito mais aditiva do que a maconha.
por exemplo. O que aconteceu? Quando Eu mesmo sou viciado. tá vendo? Metade desse país é Inclusive, viciado, já tô cara. tremendo aqui, ó. Mas, assim, a política de guerra às drogas, a criminalização de certas substâncias, ela foi feita mirando em grupos muito específicos. Nos Estados Unidos era a população negra e a população sino-japonesa. Né? Entendeu? Você vê O ópio. o Ópio fundamento. vendia ópio em balinha, cocaína em tablete. Era substâncias prescritas medicinalmente. Maconha era usada em tudo quanto é coisa, gente. E todos os produtos da maconha, o cânhamo, né, a fibra que extrai daquilo. Nossa, é uma cultura muito sabe? E, assim, com um potencial incrível. ela foi criminalizada porque quem consumia era a população negra. E hoje, no Brasil, esse é um dos maiores fatores que causam encarceramento em massa da população negra periférica. Isso é triste demais. Sacou? E aquele negócio, seletividade. Tu pega Playboy aqui que vai andar até o Goiás, leva beck de maconha parado pela Polícia Rodoviária Federal e os caras falam assim, não faz mais não. E manda embora. Enquanto isso, tu para aqui no moleque lá, pô, teve deputado, caralho, que foi eleito, ficando famoso, dando tapa na cara de moleque periférico que tava fumando uma ponta de beck na rua. Foi eleito com muito voto, foi um dos mais votados agora entrando nessa última legislatura, na Câmara Legislativa. E esse moleque vai ser preso, vai ficar um tempão, cara, porque a pena é alta pra caramba. Sacou? Então, assim... Essa pauta... Eu não posso falar drogas, como deputado distrital, a gente não tem competência. Não, e aí me veio aí uma pergunta, acho que para a gente finalizar. A gente falou aí sobre questões que você já tem e aderiu como suas pautas. Agora, e as pautas que não estão sendo exploradas? O que você responde para as pessoas quando elas te perguntam algo que não está dentro dessa... Sabe qual que é a coisa mais plano? legal que eu aprendi trabalhando lá na Câmara? Eu pude perceber que o papel de um deputado não é ele ser o maior especialista em todas as áreas. Ninguém nunca vai ser. O papel de um deputado é ele ser uma pessoa que tem uma visão muito clara de um país ou de uma cidade que ele está querendo construir, ser uma pessoa extremamente articulada e conseguir fazer pontes e resolver problemas. A partir do momento que você tem isso daí, qual que é a obrigação de um deputado? A gente vai falar sobre um tema que a gente considera importante. Eu não sou especialista nessa área. Eu vou abaixar minha cabeça e trazer as melhores pessoas que existem nesses segmentos para formular a política. Porque é aquele negócio, você é engenheiro agrônomo. Você tem uma experiência, você está fazendo doutorado, cara. Você tem o quê? Tem 10 anos já que você está estudando esse tema? 10 anos, meu irmão. Quando que eu vou adquirir isso daí? Eu não vou parar minha vida para estudar sobre isso. Então, quando a gente for discutir isso, a gente vai falar de regularização fundiária, vamos falar de tudo em termos de sustentabilidade nesse segmento. Não sou eu que vou cabecear esse movimento. O meu mandato, ele é uma caixa de amplificação. Os mandatos são caixas de amplificação. A gente pega as demandas da sociedade. Se vocês consideram isso importante, beleza, é nosso dever tratar sobre isso. Então, por exemplo, você quer falar sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento. De novo, vamos lá, vamos falar sobre produção mesmo, em termos de agroindústria. Não tenho conhecimento sobre isso. Mas se é uma coisa que a gente, como sociedade, considera importante, qual que é o meu trabalho? Colocar meu gabinete à disposição, encontrar quem são os maiores especialistas, as maiores especialistas, trazer essas pessoas para dentro. Sentar com elas e falar, olha, os mecanismos que a gente tem são esses aqui, a gente tem essa abertura aqui, a gente tem que conversar com essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Qual é o melhor caminho que a gente tem que tomar? Traz a galera aí, vamos formular. Às vezes as pessoas que vão formular essas coisas não são pessoas especialistas em produção legislativa. Por exemplo, eu era especialista em produção legislativa lá no mandato de João. Então a gente trazia a pessoa que trazia o conteúdo e eu personalizava tudo para que aquele negócio fosse aprovado. Articulava com todo mundo para que aquilo rodasse. Meu trabalho agora vai ser fazer isso só que com mandato. Eu não vou estar trabalhando para alguém, eu vou estar trabalhando para vocês. Sacou? E trazer vocês para dentro para rodar isso. Lá na Câmara a gente fez isso com renda básica, com distribuição de renda. A gente trouxe a mulher que era a maior especialista disso para isso, que era a Letícia Bartolo, lá para dentro do mandato. Aprendi horrores com essa mulher. Eu acho que essa é a coisa mais legal de você estar nessa posição. Eric, nesses últimos 2 anos, uma experiência, né? Eu tenho conhecido os maiores e as maiores especialistas em todas as áreas que você puder imaginar. Todo dia é uma aula para mim. Sento para conversar e a gente tem que ter humildade disso, sabe? Porque eu nunca aprendi tanto na minha vida. Eu sou um cara que estuda que nem um condenado desde que eu me entendo por gente. Eu estou sempre aprendendo. Esses 2 anos tá fora da curva. Fora da curva, tipo assim, bizarro. E é maravilhoso. Tudo é um universo. Tudo é um universo. Cada área do conhecimento é uma coisa infinita, tá ligado? Se você acha que você é capaz de resolver tudo sozinho, meu amigo, você está iludidíssimo. Nenhum deputado nunca vai ser capaz de fazer isso. Então, o que a gente tem que ter é clareza sobre nossas prioridades e conhecer por dentro o poder e como que a gente vai operacionalizar para conseguir fazer as mudanças que a gente quer. Esse que é o meu trabalho.
Entendeu? Maravilha. É isso. O que eu quis te perguntar, relacionado a essa questão de pautas, é o fato de que eu vejo muito, e você até chegou a citar, você abre aquele panfletinho, tem educação, saúde, segurança, blá, 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 500 mil pautas, que são essas mais Comuns, todo mundo e quer aí, se tipo preocupar. assim, eu fico pensando, essa pessoa vai realmente fazer alguma coisa? Ela chegou com algum projeto onde ela sabe como operacionalizar e assim, não quis abraçar o mundo, né? Eu vou mexer com cultura, eu sei o que fazer com a cultura. No caso aqui, eu vi que você tem 3 pilares. E eles, obviamente, se desdobram, Em só medidas que, práticas. só que sinceramente, eu particularmente gostei disso. Porque é muito melhor isso do que ver um negócio ou muito geral, Raso. raso no sentido assim, palavras muito Ao vento mesmo. muito, como eu posso dizer, muito abstratas. Eu vou investir em educação. Mas como? Cadê o passo a isso. passo? E aí escolhe 3, não escolhe 5, 10, 15. Né? Quem tenta fazer tudo não faz nada direito. Isso é o legal. Por isso que a gente escolheu 3 pilares. E são 3 pilares que são todos amarrados com a minha história de vida. Com as coisas que eu trabalhei profissionalmente, com as coisas que eu botei a mão na massa para conhecer e fazer. Porque, de novo, a gente não está aqui brincando. Saca? Quando a gente estiver lá, e a gente vai estar, que a gente vai conseguir ganhar, porque tem muita gente ajudando. Meu voto você já Tá tem. vendo? A gente está entrando, cara, para fazer de verdade. É o contrário do que o pessoal fala. As pessoas querem entrar na política por vaidade, por poder ou por grana. E eu vou ser muito franco aqui com vocês. Não preciso de vaidade, sou querido e amado por todo mundo. Não preciso de grana, tenho estabilidade financeira, moro bem, tenho minha casa, tenho meus propósitos, consigo fazer dinheiro. E eu não preciso de poder porque sem estar dentro da política a gente já consegue fazer muita coisa. Então não são coisas que me atraem. O que me atrai é poder de realização, saca? É o que representa a gente estar lá. É ter um moleque novo, ter um moleque que veio da cultura, um moleque que fala de amor, vive de amor e está lá para mostrar que, cara, a política dá para ser feita de uma maneira diferente. Que dá para ser feito melhor, que a gente consegue fazer política com cabeça e coração, colocando as pessoas em primeiro lugar. Que é isso que a gente faz a vida inteira. A única diferença agora é que a gente vai ter um mandato para fazer isso. E isso é importante. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar bom, pra caralho. Vai dar bom pra porra, meu amigo. Vai dar Isso. Obrigado por essa experiência, por essa oportunidade.